a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui que tá falando é o João Vitor JV, Caverna do RPG. E aqui é o Cauã, apresentador e ilustrador da garagem. E João, hoje a gente tá aqui só nós dois de novo. Vocês estão de palhaçada, Não viu? acredito nisso. A gente vai demitir o elenco inteiro da garagem, que vai ficar só nós dois. É um dia vem, no outro dia não vem, no dia grava com as amigas, no outro o outro não vem. É impressionante, eu tô achando que só eu e o Cauã tá levando isso a sério, Não, hein? é porque a gente é literalmente a garagem da mãe Joana, né? Entra e sai, depois volta. É verdade. A gente tá sempre receptiva. A Mari já falou aqui que aconteceu um acidente aqui com ela, tá? Não é nada preocupante, mas... Ela disse que está com um pouquinho de preguiça de vir hoje. Não sei se é verdade. A Mari vai ficar como uma preguiçosa da garagem depois dessa. E o Arthur tá falando aqui que o cachorro dele comeu o fone dele, então vai demorar um pouquinho, mas talvez ele venha, entendeu? Sim, vai chegar atrasado. Bom, mas... Enfim, já que a gente não se planeja mais, né? Qual é o tema de hoje que vocês falaram no grupo? Nem lembro direito qual que era. A gente vai jogar assim? A gente vai virar uma bagunça agora? É, bagunça, já virou bagunça. O Arthur não tá aqui, a Mari não tá aqui mais. Bom, então acho que dá pra gente falar sobre um tema que a gente já tava conversando faz algum tempo e que seria muito legal da gente conversar, que é sobre... Já é o Dia dos Namorados? Não, ainda não. Ah, tá, ainda é não. outro. Para de dar spoiler, João, pô. Mas sobre personagens que a gente gosta e admira. Ah, aquele episódio de personagens que vocês ficaram falando pra mim que ia fazer e nunca fazia. Ah, Exatamente. entendi, Sim. beleza. Eu dar o crédito pra você que a ideia foi sua também, né? Exatamente. Pior que veio muito do nada essa ideia, né? A gente tava conversando, assim, sobre pautas possíveis pra caso desse ruim em algum momento, entendeu? Porque nem sempre a gente vai conseguir pegar o hype das coisas e às Sim. vezes a gente precisa ter o episódio pronto, entendeu? E aí a gente começou a conversar e eu falei, cara, eu tava pensando aqui, tem tanta coisa quando eu faço RPG, tanta coisa de uma época ali tão boa pra mim, que foi quando eu comecei a descobrir anime, descobrir mangá e tudo mais, quando eu comecei a pensar nas minhas primeiras histórias de RPG e tal, que acabou me marcando tanto, e personagens e animes que marcaram tanto, que por que a gente não pega e fala sobre isso, sobre o design deles, sobre como a história desses personagens nos marcaram? Tipo, eu tenho dúvida de saber qual é o personagem favorito do Cauã, quem marcou mais ele, que personagem mais marcou ele, que obra mais marcou ele. A mesma coisa do Arthur, assim. E aí eu tava pensando nisso pra mim, e eu comecei a pensar, putz, qual será o do pessoal? E aí eu sugeri isso, a gente levou meio na zoeira no momento, mas falou, não, pera, esse tema é muito bom, na verdade. Verdade. E a gente decidiu trazer hoje, né, basicamente. Sim. E é algo interessante porque a gente já deu pequenos indícios ao longo dos episódios, tipo, quais coisas, quais obras e personagens a gente gosta mais, né? Só que, Sim. tipo, a gente nunca parou pra decidir. Aprofundou, né? É, sim, A gente nunca muito aprofundou nisso. pra explicar o motivo, né? Porque é muito interessante como a gente se conecta com as obras que a gente gosta, né? E a gente tá aqui na garagem justamente pra falar sobre isso. Então, entrar um Exatamente. pouquinho mais, pra gente debater mais um pouco sobre isso, é bem interessante também. Então, exatamente. E eu acho legal até porque muita gente pergunta, né? Às vezes quer saber mais da gente. Uns episódios tipo aquele do... Embora não teve muita view, né? Mas o episódio do Nerds Anônimos que a gente fez, que a gente fala bastante da gente. Eu acho que esse episódio vai ser um desse tipo, sabe? Que a gente vai Verdade. falar bastante da gente, mas vai ser mais legal porque em vez de falar da gente diretamente, vai falar de personagem, entendeu? É, sim. E os personagens sim. são muito mais interessantes do que a gente. Então Sim. seria isso. Verdade. Mas começando, e aproveitando que a Mari não vem e o Arthur está atrasado, você quer começar hoje, Calma? Eu dou essa brecha pra você aqui. Pode ser, nossa, mas agora você me pegou de surpresa que eu tava tentando imaginar aqui qual personagem eu ia falar primeiro. Eu, tipo, tenho uma lista gigante, mas eu não sei qual que eu poderia começar. Cauã, lembra que a gente tem tempo. Não, se você visse minha lista aqui, tem 20, tá? Só pra deixar claro. Meu Deus. Bom, mas eu acho que eu vou começar falando sobre o mais importante, então. Eu sei que o João tem uma regra que ele não falou ainda, que é sobre sim. super-heróis em específico. Eu vou evitar de falar super-heróis, Sim. porque basicamente 12 anos da minha vida foi lendo quadrinhos de super-heróis, e antes disso eu já via todos os desenhos possíveis da Marvel e da DC. Então, se eu for falar do Thor, do Homem-Aranha, dos X-Men aqui, já era. Um episódio inteiro. Não, eu acho Duas que- partes. Eu acho que todos os meus personagens seriam de super-heróis. Então eu fiz uma regra de colocar assim, 100 personagens de super-heróis pra mim hoje. Sim. Você se nerfou. Eu me nerfei. Bom, mas pra mim eu acho que eu não preciso seguir essa regra, porque eu já vou falar aqui, Batman e Homem-Aranha.
eu vou falar os dois, mas eu vou falar mais do Homem-Aranha primeiro. Porque o Homem-Aranha, ele foi importante pra mim desde criança, sabe? Eu acho que é o meu personagem central desde que eu me conheço por gente. Então, sei lá, tem foto minha de aniversário de 3, 4 anos com festa do Homem-Aranha e tudo mais. Roupa, brinquedo, os filmes do Sam Raimi, cara, foram muito importantes pra mim. Nossa, quando eu pior era que pra criança. mim também era uma loucura, Homem-Aranha. Foi o personagem que eu gostava desde que eu nasci também e eu nunca entendi por quê. Até que comecei a ler quadrinho, entendi mais do personagem. Hoje em dia tem motivos pra eu gostar dele, mas desde pequeno já botaram o Homem-Aranha na minha mão, assim, uma parada impressionante. Pior que, tipo, apesar de eu também saber um pouquinho desses motivos mais racionais do porquê eu gosto do Homem-Aranha, eu acho que é algo que já foi além disso, sabe? É algo muito mais emocional mesmo. É tipo aquele parente que te pegou no colo, sabe? Exatamente. Sim. Nossa, demais. E eu vou até contar uma curiosidade aqui, que é um pouco interessante, porque, assim, como eu conheci o Homem-Aranha pelos filmes, do Sam Raimi principalmente, e eu não sabia que ele vinha das HQs. Sim. Então eu não sabia disso. E quando eu descobri que tinha, literalmente, revistas de desenhos sobre o Homem-Aranha, eu fiquei maluco com aquilo. Tipo, eu fiquei muito curioso pra saber mais sobre isso e eu quis me aprofundar mais. E depois, quando eu fui crescendo e eu descobri que o Homem-Aranha veio dos quadrinhos, a minha cabeça explodiu. Caraca, esse personagem surgiu nos quadrinhos. Então aí começou um pouco meu amor pelos quadrinhos também, por essa leitura, né? E eu fiquei, sabe, foi uma época muito gostosa, porque eu lembro muito de ficar muito vidrado e gostar muito de tudo isso, Cara, sabe? sabe que eu descobri muito, entrando um pouco, eu sei que não é minha indicação, né, de personagem, mas o Homem-Aranha também é um personagem extremamente importante pra mim, tá no meu top, com certeza, Sim. assim. Ele e o Batman, assim como você, me marcaram muito e são os personagens que eu mais manjo hoje. Sim. Embora, sei lá, às vezes eu coloque, eu gosto mais, às vezes, de tal personagem, gosto mais dos X-Men, gosto mais do Thor, hoje em dia eu tô mais na vibe do Superman, o Batman e o Homem-Aranha sempre tiveram ali comigo, são os personagens que eu mais entendo sobre, mais li sobre. E assim, o Homem-Aranha foi o primeiro personagem que eu li quadrinho e que eu comprei meu primeiro quadrinho foi do Homem-Aranha. Então é muito importante também pra mim, tá ligado? Sim. Tanto que eu lembro, o primeiro quadrinho que eu li mesmo na minha vida foi eu acho que foi lá pra 2011 também, 2010, 2011, que era uma edição eu nem sei se era minissérie que é, vocês podem até procurar no Google aí, mas era uma série de quadrinhos que depois eu pesquisei a versão gringa, que era escrita pelo Jason Aaron, com o desenho do Stuart Immonen, que era Homem-Aranha e Wolverine, que eu li. Era a edição tipo 2, tá ligado? Sim. Que era publicado pela Panini. E depois, em 2012, ali por aí, eu consegui achar um quadrinho do Homem-Aranha que eu comprei mesmo, que foi o Homem-Aranha, eu acho que 117 da Panini, que é uma capa do Fanático. Eu até citei no outro episódio. Sim. É uma capa do Homem-Aranha meio caído pra trás, assim, uma capa meio esverdeada, com o Fanático quebrando o chão, assim. Depois eu descobri que essa história em específico é a continuação de uma história dos anos 80, que é aquela história lá do Nada Pode Parar o Fanático e tudo mais. Já ouvi falar assim. Então, meio que o Homem-Aranha foi o primeiro personagem que eu comprei um quadrinho, que eu li o quadrinho também. É muito louco isso. Cara, e eu acho que uma coisa que eu esqueci de dizer também é que depois que eu descobri esse universo dos quadrinhos, principalmente se tratando do Homem-Aranha, me incentivou muito a continuar desenhando também, porque eu sou ilustrador da garagem, né? Então eu acho que é fácil falar isso. Apresentador e ilustrador da garagem. E, tipo, eu desenho desde que eu era criança. E, tipo, vamos dizer que aqui 70% dos desenhos que eu fazia era baseado no Homem-Aranha. Nossa, então, eu desenhava muito Homem-Aranha quando eu era pequeno cara, também. e quando eu vi os quadrinhos, João, nossa, eu fiquei... Tipo, acho que era o meu hiperfoco da época, porque eu só desenhava Homem-Aranha. E, tipo, eu desenhava muito justamente por causa do Homem-Aranha. Cara, eu lembro que quando eu comecei a colecionar quadrinhos, eu levava pra escola alguns quadrinhos e ficava copiando as artes. Sim, Eu ficava nossa, fazendo isso. eu adorava fazer isso. Nossa, eu estraguei tanto quadrinho tentando copiar. Mas era muito gostoso, eu tenho ótimas memórias disso. Nossa, e eu falei do Batman também, né? Eu acho que eu posso colocar os dois no mesmo tópico, porque apesar de eu ter conhecido o Homem-Aranha primeiro e ter mais apego com ele, conforme eu fui crescendo, o Batman foi outro personagem essencial pra mim também, e ele ultrapassou os quadrinhos, né? Não foi só os quadrinhos, outras mídias também, animação, filme, jogos principalmente. Eu Nossa, conheci o Batman pelas animações, principalmente da Liga da Justiça e aquele do Batman Animated também, que reprisava bastante quando eu era bem pequeno. de cabeça eu não lembro quando eu conheci, em que obra eu conheci o Batman, mas provavelmente foi nos filmes também, no Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas e a trilogia do Sam Demorou um Raimi. pouquinho então, Foi. demorou um pouquinho o Batman. Sim, foi acho que era ali por volta de 2008, nem lembro quantos anos eu tinha. Mas a partir daí, tipo, eu comecei a conhecer tudo do personagem, consumir tudo que aparecia dele pra mim, e eu sempre gostei muito, sabe, até hoje. Então, eu acho que eu até citei em acho que foi no episódio de Batman que a gente teve na temporada passada, Sim. que Batman é uma das coisas que eu mais consumo hoje em dia, sabe? Eu gosto de consumir tudo que tem nele. Cara, o Batman também é um dos poucos personagens que eu nunca paro de ler, o Batman. Eu acho que eu parei agora por causa do Silêncio 2. Mas eu ainda tô lendo o Detective Comics, né? Sim. E o Batman Absolute, então eu nunca paro de ler, basicamente. Sempre tem uma, né? Mas Ali pô, mesmo. eu acho que desde a fase do Scott Snyder, a do Tom King eu li inteira também. Aham. O James Tynion The Fourth eu li tudo também, da revista principal. Eu fui pro Chip Zdarsky, li tudo também de Chip Zdarsky. Caraca, hein? Cara, desde os 952 eu leio tudo de Batman. Parei agora por causa do Silêncio 2.
Ô, Jeff mano. Loeb, obrigado, hein? Dá uma chance pra Silêncio 2, pô. Eu quero ver como que tá. Eu Tô li a curioso. primeira edição, achei uma bosta, sinceramente, mas... Não, mas você é suspeito pra dizer isso. Ah, não gostei, cara. Agora eu só vou voltar a ler a revista principal do Batman quando começar a sair a fase do Matt Fraction. Que eu tô bem hypado, vai voltar o Jorge Mendes na arte. O Jorge Mendes virou sócio do Batman, né, Nossa, mano. praticamente. O Jorge Mendes é perfeito. Ele tá o quê? Há 5 anos desenhando Batman, Sim, tá ligado? sim. Muito tempo. Eu acho que eu gostava mais dele desenhando o Superman. Nossa, pra mim, eu acho que ele desenha um dos melhores Superman que eu já Eu vi. também assim. acho. Nossa, é muito bom. Ele fez uma one shot agora de Superman, você chegou a ver? Não vi. Aquele Summer of the Superman. Que mostra ele mais jovem? Que vai mostrar ele. Tem 3 linhas. Eu já li. Tem 3 linhas do tempo. Conecta com a revista principal, que inclusive tá muito bom. Leia, porque o desenho principal é o Dan Mora. Tá explicado. Assim, o Dan Mora é maluco, né? Porque ele é o desenho principal da revista do Superman hoje e da revista da Liga também, ao mesmo tempo. Caramba, isso é loucura mesmo. Ele é louco. Sim. E teve esse Summer of Superman e o Jorge Mendes faz toda a arte. São 3 roteiristas. Os 3 roteiristas do Superman atuais estão fazendo essa revista, Sim. que prepara eventos futuros da revista e também faz um hype por causa do filme, né? Uhum. E aí a primeira história é do Mark Waid, aí passa pro Dan Slott, que vai virar o novo roteirista agora, que era o cara que escreveu bastante Homem-Aranha, Sim. fazendo o link aí. Uhum. Ele vai virar o roteirista da revista nova do Superman, que é o Superman Unlimited, que vai sair em julho, por causa do filme também. Revista número 1, filme, né? Obviamente. E o terceiro roteirista é o Joshua Williamson, que é o escritor atual da revista Superman. Cara, que elenco bom, hein? E aí, meio que a história conecta com o All-In. Com o DC é? All-In. Aparece no final... spoiler, gente. Vai demorar um tempo pra chegar no Brasil, mas... Sim, aparece no final a Legião Darkseid, que é aquela legião que aparece lá no Sim. DC All-In Special. lembro. Vai continuar a história dentro da revista Superman. Caramba, não sabia. A revista Superman tá sendo a mais importante. A Liga e o Superman são as 2 revistas mais Caramba, importantes da não DC. fazia ideia. Nossa. Mas só uma curiosidade aí. Mas é uma boa estratégia eles terem colocado isso nessa linha mais... Porque é algo mais spin-off mesmo, né? Porque eu não vi o pessoal comentando sobre isso, eu não tava ciente. É que assim, sei lá, tipo, a revista do Superman já faz um tempo que ela virou o carro-chefe da DC, né? Porque as coisas mais importantes tá acontecendo nela. Sim. Então, se você quer acompanhar o universo DC, gente, quando começar a sair... Já tá saindo, né? O Superman do Joshua Williamson, leiam. E leu o Liga da Justiça Sem Limites, do Mark Waid, que são as 2 revistas principais hoje, basicamente. Nossa, e voltando um pouquinho pro assunto do Homem-Aranha, falando de quadrinho... Aproveitando o link, né, que a gente tá falando de quadrinho. Sim. E os quadrinhos do Homem-Aranha também são muito bons, cara. Eu lembro muito de amar a história da última caçada de Kraven. É muito foda. Eu tô lendo Ultimate Homem-Aranha também, que tá sensacional. Tá ótimo. É que assim, o Homem-Aranha ele tem um problema sério, né? Eu acompanho o Homem-Aranha assim como o Batman já faz um bom tempo. Eu dropei agora, na última fase, né? Sim. Mas eu acho que desde o Brand New Day, eu voltei, né, pra ler. Eu comecei a ler no meio do Brand New Day, que era essa história do Fanático, se passa ali no meio. Sim. Que é uma época que tinha vários roteiristas e a revista era quinzenal. E aí depois eu comecei a ler a fase Dan Slott, que o pessoal reclama bastante, que é o Big Time. Eu gosto pra caramba. Depois Gosto do uniforme. dei um Homem-Aranha Superior, também li tudo. Muito bom. Eu li a fase... Eu dropei por um tempo, mas voltei pra ler depois a fase final do Dan Slott, que ele faz o Homem-Aranha milionário, que depois perde a grana, que Sim. é meio mais ou menos, mas tem coisas legais ali. E depois tem a fase do Nick Spencer, que eu gosto bastante. Na verdade, mano, é impressionante como eu xingava o Dan Slott, aí veio o Nick Spencer no começo, eu falei, nossa, acho que o Dan Slott tá mais legal. Saudade dele. Aí eu comecei a ler o Nick Spencer, não, o Nick Spencer faz muito melhor que o Dan Slott, tá muito bom, né? Mas aí, tipo, eu fui parando assim, eu falei, não, mas tá meio ruim, né? Podia ser bem melhor. Aí chegou o Zeb Wells, cagou tudo. Eu falei, nossa, que saudade do Nick Spencer, cara. Não, Homem-Aranha tem muitos altos e baixos no quadrinhos, mas, tipo, eu gosto muito de acompanhar ele mesmo assim. Vira e mexe, eu sinto Nossa, necessidade. o Zeb Wells eu não aguentei, eu larguei. Foi Sério, tão até assim? hoje eu não li tudo. Caraca. Eu não li tudo. Nossa, pra você dizer isso, então o negócio foi feio mesmo. Eu achei... Nossa, ele faz umas decisões criativas que eu não sei se foi dele, se foi da Marvel. Provavelmente foi do editorial da Marvel. Aham. Que, meu Deus do céu, ele... O Nick Spencer tinha arrumado a casa. O Nick Spencer foi o cara que quebrou ovos, ele desfez todas as cagadas cronológicas do Homem-Aranha e arrumou no final certinho pro Peter ficar com a Mary Jane. Não, cara, ele foi um herói, esse homem. Ele mexeu nos vesperos das histórias do Homem-Aranha pra tentar arrumar tudo bonitinho. E aí chega lá, no final ele fala, pronto, Peter Parker e Mary Jane podem ficar junto, próximo escritor, resolva. Aí chega os rebels. Na verdade, o Peter fez uma bosta que aconteceu. Ele se separou com a Mary Jane tá casada com outro cara e já tem uma filha. Meu, que loucura, meu. O quê? Nossa. Como é que é? Não, o Batman sofreu bastante também de decisão criativa na mão de alguns mas eu escritores acho de que o livros, Batman né? tem uma consistência bem melhor. Tem maior, tem uma consistência melhor. Sim.
Mas eu acho que eu já vou passar a bola pra você. A gente tá falando aqui bastante sobre quadrinhos, que é muito importante pra gente, né? Sim, sobre exatamente. o Batman, o Homem-Aranha. Mas eu vou passar a bola aqui. Já viram que eu me empolguei, né? Por isso que eu quis me nerfar. Mas então, João, diga aí os seus personagens favoritos, o que mais te Cara, influenciou. aproveitando que recentemente teve o episódio de Evangelion, Lá vai. Diga. continuando aqui um pouco, cara, os personagens de Evangelion como um todo foi uma obra, assim, que assim, como eu falei no episódio de Evangelion, Sim. é uma obra que tem problemas, eu entendo, mas não deixa de ser minha obra em anime favorita, assim. Uhum. Muito por conta de que tudo que foi mostrado ali era muito novo pra mim quando eu vi, sabe? E ver personagens dentro de uma animação tão diferentes, quebrados, assim, uma ideia diferente de personagem, e depois nos rebuilds ver isso de uma outra forma também, um pouco mais leve, né? Sim. Foi muito legal, assim. Então eu tenho uma empatia muito grande pelos personagens de Evangelion, e principalmente pelos designs deles e pelas características, assim. Tipo, sei lá, mano, o arquétipo do personagem de Tsundere, né? Que é aquela menina, Aham. tipo... É a Asuka, basicamente. Sim, Você é a fala, Asuka. uma Tsundere. A Asuka. Que é Aham. aquela menina que gosta, entre aspas, do protagonista, mas fica fingindo que tá brava com ele. Verdade. Então, toda essa questão, a Rei por si só é um arquétipo também. Então, foi muito bom eu ter visto Evangelho logo de cara, porque eu fui pegando vários arquétipos em animes que eu vi, porque, tipo assim, gente, meu anime list tem mais de 600 animes, tá? Nossa, é uma loucura o anime list do João. Então, eu vou pegando esses arquétipos e eu vou vendo. E eu queria dar um destaque muito legal, porque eu tava revendo um RPG que eu faço, que é o Broken City, que é uma fantasia urbana. Sim. Que tem muita inspiração em Fate, que eu também vou falar um pouco de Fate daqui a pouco. Uhum. Mas a lore toda é inspirada em Fate, mas você vê várias homenagens claras a Evangelho. Eu fui vendo quanto que esses personagens me marcaram. Tipo, o Cauã pode dar uma opinião mais recente, né, dos personagens, que ele Sim. achou, mas se marcou ele ou não, também quero ouvir isso daqui a pouco. Mas, cara, o Kaoru pra mim era um personagem muito diferente. Tanto que tinha aquela parada de que ele gosta do Shinji, mas ao mesmo tempo ele é um anjo e tudo mais. Verdade. Isso me fascinou muito, assim como os designs dos personagens, eu achava muito legal. Tanto que no meu RPG no Broken City, um dos personagens principais, dos NPCs principais, é o Kaoru. Chama Kaoru Sério? o nome dele. Caraca. Que é no Japão, RPG, né? Aham. E tem um personagem que chama Kaoru, que começa com o pessoal achando que ele é um vilão. E depois ele revela que ele tava do lado deles o tempo todo, Legal. basicamente. Tem uma outra personagem que é minha personagem favorita. Assim, tipo, cara, eu tava até considerando que alguns personagens que eu criei pra RPG são meus personagens favoritos da vida, assim. Sério, que Eu da trato hora. como filhos pra mim. Nossa. E uma dessas personagens que eu trato como filha pra mim, tipo, a minha personagem favorita mesmo, é a Mari, que é do meu RPG. Que é uma personagem- Não nossa Mari, tá? Eu gosto da Mari daqui, mas não tanto como eu gosto da minha Mari da RPG. Mas é uma personagem que o nome dela, pra você ter noção de quanto o Evangelho me influenciou, o nome dela é Mari Langley, Makinami, na verdade. Que é uma mistura da Mari do Evangelion com a Langley da Asuka, tanto que ela também é meio... Como é que se fala? É meio alemã também, Sim. ela é japonesa-alemã. E também tem o Makinami, que é da Mari também. Nossa, é uma super, hiper, mega referência. Então, exatamente. Tanto que ela é ruiva e ela usa óculos, tipo, com bordinha vermelha igual o da Mari, Sim. tá ligado? Legal. Tipo, tem toda essa... Mas a personalidade dela não tem nada a ver. A personalidade dela, tipo, é muito diferente, parecida né? com a minha, na verdade. Sim. Então tem isso. É muito louco, mano. Cara, é muito legal a gente perceber isso também, né? Porque você faz RPG, então você colocar um pouco do que você gosta no que você faz no RPG é muito interessante também. Eu acho que eu tenho um pouco disso, mas mais na minha parte das ilustrações, quando escrevo alguma coisa. E a gente leva isso também, né? Eu acho que faz parte a gente se conectar com esses personagens Sim. e trazer pra nossa vida, né? Eu acho que isso é muito interessante. E você comentou sobre os personagens de Evangelion. Cara, eu assisti muito recentemente, então ainda tá tudo fresco na memória. E eu vou falar pra você que eu não gostei tanto de alguns personagens. Sim. Eu tenho uma... Tipo, não me conectei com alguns, mas com outros, eu gostei muito de acompanhar eles. Eu acho que destaque pra... Não acredito que eu esqueci o nome dela. A Misato? A Misato. A Misato é ótima. E pro Shinji. Tipo, o Shinji é o protagonista, né? Lógico, mas principalmente quando a gente assiste os rebuilds, a gente percebe a evolução dele, tipo, todas as merdas que ele passou. Porque o Shinji passou muita merda. Ele fez Sim. muita merda, mas ele passou por muita merda também. A gente tem que lembrar que eles são adolescentes, né? Exatamente. E todo mundo ali. Então, tanto a Rei quanto a Asuka, então, tipo, tá todo mundo sofrendo ali. A Asuka, mas não a Asuka Soryu. A Shikinami, que é a do tapa-olho, Sim. por muito tempo foi minha personagem favorita de anime. Por muito tempo. Sério? Tipo, Sim. de anime no geral? Mano, eu usava no Discord a fotinha dela Caraca. aquela com o bonezinho tapa-olho, assim. E é eu uma achava dos mó da personagens hora. que eu menos gosto. Tipo, A clone? a do clone Rebuild? não, a do Rebuild É a do eu gosto, Rebuild sim. que eu gosto, tô falando. Aham, sim. Porque por muito tempo foi minha personagem favorita. Antes de eu saber que ela era um clone. Eu só... a Asuka do Rebuild. Era Sim. tipo isso, tá ligado? Eu achava ela muito da hora, esteticamente, assim. Cara, eu acho que ela, de todas as personagens
assim, é a que tem uma diferença mais gritante comparado com o anime Com de o clássico, Evangelho em né? si. Depois, Sim, quando com você o descobre que era um clone, você fala, faz muito sentido. faz muito sentido. Ela sim, é outra sim. personagem, tá ligado? A Arei também, eu acho que ela tem uma evolução muito boa. Ela dá uma diferença bem grande. Eu mas nunca gostei tanto da Arei, sabia? eu gostei mais dela no Rebuild também. Eu também, eu gosto mais do Nossa, Rebuild. ela evolui muito, assim, no Rebuild. Pena que ela... né? Mas eu acho que minhas personagens favoritas de Evangelho por muito tempo foi a Asuka, o clone, né? A Shiknami e a Mari também. Eu sempre gostei muito da Mari, logo de cara. A Mari é muito legal, eu gosto muito dela também. Na época que eu assisti Evangelho só tinha o terceiro filme, o Sim. segundo e o terceiro. E por algum motivo eu gostei pra caramba dela. Tipo, eu gostei muito, assim, não sei explicar. Sim. Tem algumas coisas que às vezes o personagem nem tem muito desenvolvimento, mas um trejeito dele, um traço de personalidade me pega muito. Porque eu falo assim, nossa, interpretar isso no RPG deve ser muito legal, esse personagem. Eu senti um pouco disso com a Misato. Eu acho que foi por causa disso que ela me chamou a atenção. Tipo, primeiro por ela ser uma figura estoante das crianças ali, né? E por ela ter essa responsabilidade de, tipo, tá cuidando da Asuka, do Shinji e, tipo, da Nerve. É Nerve? É Nerve. Nerve Depois tem a Willy, né? Aí, depois muda. tem a Willy também. Ela faz muita merda no meio do caminho, né? A gente já comentou isso no episódio de Evangelho, mas quando chega ali no Rebuild, eu acho que ela tem o ápice do personagem dela também. Então é uma personagem que eu gosto muito. Opa, você ouviu isso? Eu vi. Vamos ver quem é. Eu acho que era o Arthur, né? Que Vamos tava ver. vindo. A Mari teve aquele problema. Bom Pode dia, boa Opa! tarde, boa noite. Eu sou o Arthur, sou apresentador favorito, né? Cheguei Nem aqui. tanto, né? Chegando Nem tanto, atrasado. Atrasado. Tem que deixar o melhor por último, né, rapaziada? Assim, a gente começou já a fazer a carta de demissão sua e da Mari, tá? Sim, Ah, sim, tá, já não, tá de escrito. boa. A Mari só quer gravar com as amigas, você só chega atrasado. É, né? Os dois estão dando alguns sinais, né? O declínio da relação, né? O relacionamento tá em declínio. Sim. Mas aí eu cheguei, eu ouvi que vocês estavam falando sobre a Mari, né? Não a nossa Mari. Não, a nossa nossa, Mari. Os caras a não estão Mari- falando bem da nossa A Mari, Mari de Evangelho. só da Mari das outras coisas. Exatamente, tava falando da Mari do meu RPG e depois puxei a Mari do Evangelho, porque você sabe o tema de hoje, né? A gente mandou aqui no grupo, né? Uhum. Eu acho que quando a gente começou o episódio eu também não sabia, o Cauã que me falou aqui, Ah, você não sabia? eu não sabia, assim, o Cauã me falou aqui, eu já Entendi. comecei a desenvolver. Mas a gente aproveitou, já que a gente é muito legal, a gente mandou no grupo, então espero que você tenha não. visto. Ah, sim, eu vi, Hoje tô por a gente, dentro. hoje a gente tá full garagem da mãe Joana, tá uma bagunça total. É assim que Exatamente. a gente gosta. Sim. Hoje é bagunça. Sim. Mas e aí, vocês já falaram de quais personagens? Bom, eu comecei falando sobre o Homem-Aranha e sobre E o o Batman. Batman. Tipo, é personagens que eu acompanho desde criança, então a influência deles é gigante pra mim. O João falou sobre Evangelion, né? No geral, tanto o anime quanto o Rebuild, principalmente Rebuild e os personagens em si, né? Como eles influenciaram tanto pra RPG e tudo mais. RG. RG. Meu RG mudou Pro por causa de Evangelho. pro RPG. Uhum. E como isso foi importante pra gente. Mas é basicamente isso. E aproveitando que você sentou agora, já pra dar um pulo aí pro próximo tema, eu acho que pode ser que você fale do seu personagem aí, um personagem que você tem em mente, Arthur. Verdade. Beleza, eu Como vou falar... castigo, você já vai cair de paraquedas. Entendi. entendeu? Não, nada mais justo, nada mais justo. Olha, eu vou falar sobre um que, por conta de algo que tá acontecendo recentemente Joe. e tal. Não, Não. não. Mas tem a ver, porque eu pensei muito na Ellie. A gente fala muito sobre Cheguei isso. perto. O Thiago tá batendo palma ali fora. Sabe Nossa, por quê? eu dei o tiro assim do lado, passou do lado da cabeça. Passou raspando. Foi. E eu digo a Ellie porque eu acho que o Joe, de fato, ele é um pilar central em The Last of Us. Não tem como dizer que ele não é. Eu acho Sim. que ele carrega, assim, ele é uma presença constante, né, no jogo. Mesmo quando ele não tá presente em cena, a gente sente o peso dele. Porém, a Ellie, eu gosto de destacar ela por alguns motivos e eu acho interessante algo que eu observei nos materiais mais recentes de The Last of Us. Saiu a segunda temporada, né, tá saindo enquanto a gente tá gravando. E lançou a versão completa do jogo, né? Completa, entre muitas a aspas, né? 15ª versão Que completa. é o remake do 1, mas o remaster do segundo, né? Basicamente por R$500. E na capa você não tem o Joel, você só tem a Ellie. Uhum. E quando lançou o remake, que é a parte 1, quando lançou o remaster da parte 2, fizeram uma nova arte pra ambas. Em ambas a Ellie é o centro, É o destaque. sabe? No primeiro é a Ellie com o Joel no meio, e no segundo é a Ellie com a Abby no meio. E agora nessa nova versão você tem a capa que é ela mais nova e ela mais velha. Ela com 14 e ela com 19 anos. E eu acho a Ellie um personagem muito, muito interessante, porque ela é tão essencial quanto o Joel, né? Sim. Sem ela, a gente não teria a jornada que a gente tanto gosta de ver no primeiro jogo, que é a jornada do Joel se tornar um ser humano de novo, né? Verdade. Ele é um sim. ótimo personagem, Exatamente. tipo, eu tava conversando com uns amigos meus sobre personagens que a gente gosta muito, eu acho que o Joel é discutivelmente talvez o melhor personagem que eu já vi em um videogame, ele é excelente. Ele é muito bem escrito mesmo. Ele é, Muito, mano, ele é muito. absurdamente bem escrito e acho que não falta elogios pra né, conversar sobre ele, pontos pra destacar. O visual dele é muito bom também. Sim. Ele tem aquela vibe de paizão, tipo, ele é um cara. É, Ele é um Mas se cara. você olha assim, você fala, é o Joe, sabe? Sim, Você consegue sim. ver. verdade. Ele é muito marcante. Mas eu acho que essa jornada não teria o peso que ela tem sem a Ellie também, né?
E eu acho que a gente vê, em especial no segundo jogo, né? No primeiro a gente já vê uma transformação, assim, pelo que ela passa, os traumas que ela tem que lidar. E no segundo você vê uma transformação total, né? Porque eu não vou dar spoiler do que acontece nem nada. Mas a gente vê ela mudando totalmente, tomando atitudes. Não vai dar spoiler? Não vou dar. Não vou dar, porque, né? Eu falando de um quadrinho que saiu esse mês, vai demorar 6 meses pra sair aqui. Não vou dar spoiler porque acho que tem gente que ainda tá vendo a série justo, e tal. justo. Ah, justo. Tem Mas que a ver gente, série. sim. Mas, tipo, ela faz coisas absurdas, assim, coisas que, tanto no primeiro jogo já tem momentos que a gente pode desaprovar atitudes, né? Sim. Tanto que o final do primeiro jogo é muito debatido. Mas a Ellie vai tomando atitudes que são ainda mais absurdas, né? Que a gente repreende muito e que acabam ferindo ela, as pessoas que ela ama e pessoas que estão ali de tabela, sabe? E acho que ver esse arco de decadência da Ellie no segundo jogo e o quanto ela vai mudando, pra mim, eu vejo muita gente falando do Joe, eu vejo muita gente reclamando da Ellie, sabe? Sim. E fala assim, nossa, a Ellie é uma ingrata. A Ellie é uma ingrata, porque o Joe, assim, aí comentou da primeira temporada do final do jogo, né? Do primeiro, no caso. Caso você não tenha visto a primeira temporada ou jogado o primeiro jogo. Mas o Joe impede, né, da Ellie morrer pra criarem uma cura. E no segundo jogo é um tema muito forte, né? Porque tem esse conflito sobre ele ter feito essa escolha. E o pessoal fala que a Ellie é muito ingrata, né? Ela tá tipo, não, o Joe salvou ela e ela reclama, tá ligado? Ela Sim. reclama de ter uma vida. Sendo que, mano, o propósito da vida dela era aquele, sabe? Ela poderia ter ajudado muitas pessoas e ela perde muitas pessoas no primeiro jogo, Verdade. sabe? Então, tipo, mano, Sim. você tem todo um arco de construção do porquê o personagem estaria disposto a fazer tal coisa ou por que ela se sente de tal forma no segundo jogo. Então, assim, eu acho que a Ellie é um personagem incrível. Pra mim, dá só você uma galeria de personagens muito boa, Sim, sabe? muito. Tem, tipo, eu acho que a Tess no primeiro jogo, ela Nossa. né? Ela é boa pra caramba. Ela é muito boa. E ela vai precoce no jogo, dá mó tristeza, Vai, né? demais, é né? muito precoce o fim tudo dela. em The Last of Us é muito cru, então você perde os personagens assim e, tipo, já era, acabou. Não, Sim. assim, não tem o que fazer. E é muito louco porque o Joe nem fica de luto, né? Então não dá Ele só tempo. internaliza, tá ligado? Sim. Tipo, porque esse é o Joe, né? Ele não lida com as coisas, ele só Verdade. segue em frente, porque acho que foi isso que manteve ele vivo, né? Acho que se ele pensasse demais, ele não ia estar vivo. Acabou Sim. tornando isso um modus operandi dele, né? Sim, não tem muito o sim. que fazer. Mas eu não sei se você já jogou o segundo jogo ou se você assistiu. Cara, eu vi até metade do segundo jogo. Pode crer. Eu não vi Você tudo. jogou tudo também, Eu né? joguei tudo, sim. E pra você, tipo, como você se sente contar ele? Nossa, como personagem? sim, eu tava considerando muito citar a Ellie ou The Last of Us aqui, porque eu acho que The Last of Us A principalmente, porque... lista do Caio com 20 personagens. Caraca, eu tô vendo agora Não, aqui de longe. tava aqui, The Last of Us. Tá, Mas Mas- que bom que o Arthur citou. Pensa a Deus, amém. já foi um. Já foi um. Mas The Last of Us em si, no geral, tipo, a obra num todo, principalmente agora com o segundo jogo, porque o segundo jogo é recente, né? Recente não, vai fazer 5 5 anos. anos já, impressionante. metade de uma década. Nossa! É, sim, já faz... Meu Deus! Aham. Parece que foi o ontem, tempo né? passa, João. Nossa! Então acho que a gente pode analisar o jogo num contexto geral, assim, e os dois jogos se complementam muito bem, sabe? Um é essencial pro outro e vice-versa. Então, acho que não só a Ellie, mas principalmente a obra em si. Tipo, algo que eu internalizei muito, sabe? É muito marcante. Então, vai muito além do que os personagens estão passando em si. Eu trouxe pra mim, sabe? Então, ver o que aconteceu com todos esses personagens que a gente tá comentando aqui, tanto com o Joe, tanto com a Ellie, não foi só interessante por ver o desenvolvimento deles ali, mas foi pra mim também, sabe? Foi um jogo que me deu um soco no estômago. E eu acho que foi uma das primeiras experiências fortes, assim, tipo, muito marcantes que eu tive com o jogo. Algo que, tipo, eu só tinha visto em filmes, por exemplo, sabe? Tipo, ter uma experiência, sabe? Sair do filme em catarse pura. Eu acho que eu Sim. tive essa experiência com o jogo. Então, eu diria que não só a Ellie é uma personagem importante, mas a obra em si, no geral, sabe? É uma obra que, tipo, levaria, assim, se eu fosse falar coisas que me marcaram. Tanto que até hoje a gente tem muito debate, né, sobre The Last of Us. Sim. Muito. É muito louco porque, tipo, em especial o segundo jogo, né, ele foi muito polêmico quando lançou. Sim, nossa, e demais. até hoje a gente Até tem hoje. gente conversando Sim, sobre o que me deu, tipo assim, muitas Vai das voltar por causa conversas da série, né? Vai voltar, inclusive. É, Então, isso esse já, episódio já. aqui, né? Sim. É verdade. Tipo, é algo que me irrita em certa instância, né? Porque, enfim, tem coisas que eu acho que são meio nada a ver discutir. Eu acho que não são questões tão relevantes que nem o jogo se importa tanto assim. Mas é legal ver um jogo tão, sei lá, que saiu o primeiro jogo saiu há 12 anos atrás, eu acho. Sim. Acho que sim. 12 anos e o segundo completou 5 anos, ou vai completar agora 5 anos.
E até hoje a gente tem gente discutindo, falando, tipo, não gosto desse ponto. É um jogo muito, tipo, e que outro jogo você vê tanta conversa, sabe? Verdade. Tipo, qualquer outro exclusivo da Sony, sabe? Talvez God of War seja mais próximo que a gente tem um Tanto que a debate. gente começou. Mano, pra você ver como é que rende discussão, a gente começou a falar da Ellie, do personagem, já estamos falando do jogo Sim, há 5 minutos, tá ligado? Não tem como são parar. muitos contextos, muitas camadas, tem muita coisa que dá pra comentar, tipo... Inclusive, eu acho até bom a gente guardar pra outro episódio isso aí, hein? Não. A gente comenta melhor sobre outro episódio. Mas eu acho legal comentar sobre, assim, o personagem do Joe e da Ellie, essa dinâmica, o quanto ela impactou a indústria como um todo, né? A gente não teria God of War como a gente teve em 2018 se não fosse por The Last of Us. Não teria o Arthur de hoje, se não fosse. Não teria, não estaria aqui. Sim. Mas muita gente pode achar isso bom ou ruim, né? Tem gente que considera isso como, pô, nossa, criou um arquétipo repetido na indústria. Mas eu acho que o Companion, eu acho que The Last of Us mudou muito a ideia de Companion. Sim. Sabe? Aquela pessoa tá ali te Totalmente. acompanhando. Porque até então, não sei, quando eu penso em Companions, no sentido, né, parceiros e NPCs que te acompanham, o que mais me vem à tona depois de The Last of Us, se pá, é a Ashley, mano. Eu ia A falar Ashley. isso. Se pá, é a Sim. Ashley. Mano, Resident Evil tem muito disso, mas Ó, os fez o exemplos link, não hein? são tão bons. Sim. Tipo, tem a Ashley, tem a Sheva, que tem gente que gosta Que é dela. do 5, né? É do 5. Aquele personagem que marca negativamente você. Não, a Sheva é uma boa personagem, mas em gameplay ela é muito irritante, assim como a Ashley. A Ashley é uma personagem não tão boa. Mas no remake ela fica chata. melhor. Muito melhor, Muito nem se melhor no compara. remake. Eu tô falando do Resident Evil 4 No clássico, clássico. né? Porque ali foi É onde que a a Ashley ela não faz nada, né, no clássico. Não, A Shiva ainda tira. Sim, ela te ajuda. Às vezes ela não te ajuda tanto por causa da inteligência da... Aham. Os melhores Da gameplay. companions que eu vi em muito tempo em jogos no geral, foi no Marvel Guardiões da Galáxia. Nossa, que eu é joguei. verdade. Ah, eu É um queria ótimo jogar. exemplo. Que cada um faz uma coisa e eles não param de falar, cara. Eles não param né? de trocar ideia. Não param. Sério? Não pa- Sim, é sim. bizarro. Se você fica parado, eles ficam achando conversa pra jogar fora, velho. Que da hora. Eles Isso ficam é se bem legal. zoando sem parar, assim, toda hora. Eu preciso jogar muito esse jogo. Cara, dá também. vontade de separar. Às vezes você deixa lá, aí o Rocket comenta uma coisa. Aí o Groot fala, I'm Groot. Aí ele responde. Aí o Star-Lord comenta alguma coisa do passado. Aí não sei o quê. Daqui a pouco a Gamora toca no rádio e fala alguma coisa complementando, tá Aham. ligado? Sim. É muito doido. E eu também vejo isso, eu não vou dizer que, assim, eu não quero colocar The Last of Us como, tipo, nossa, ele inventou a conversa nos jogos, ele inventou o elemento cinematográfico, mas eu acho que ele foi um ponto muito de ruptura, assim. não tem Ele como... foi muito importante Sim. nesse Na verdade, sentido. vem um pouco de Uncharted, né? E já fizeram Também, isso. que é da até Naughty Dog Uncharted. também, né? Sim. Mas eu acho que The Last of Us acaba elevando isso porque você tem diálogos muito importantes em game, Sim. sabe? Tipo, você não consegue ver a história de The Last of Us sem você jogar também. Verdade. Tipo, verdade. se você pegar só, por exemplo, vai... Só as cutscenes, não rola. só as cutscenes. Tipo, acho que, por exemplo, vamos pegar God of War. God of War, a trilogia clássica. Eu acho que você pega só as cutscenes, você, tipo, tem um contexto ali, tá ligado? O gameplay, obviamente, é importante. Mas eu acho que The Last of Us consegue realmente contar uma história, tipo, que nem o Bill, mano. O Bill, você tem, tipo, algumas cutscenes nesse trecho, mas a maioria das interações é no jogo, sabe? É em game. Tem uma conversa que eu tava ouvindo, falei. E, não, só uma coisa, que você tá falando isso, uma coisa que eu acho que faz muito sentido de The Last of Us, que eu acho muito foda, é a questão de... Por exemplo, tem muito jogo que às vezes os caras tá rolando um puta de um fuzuê na tela. Às vezes ele faz um pouco isso, tá? Tá rolando uma putaria na tela, mano, uma loucura. E os caras tá falando embaixo com legenda ali, falando Sim. coisa Ah, importante sim. da plot. Não, o The Last of Us, enquanto o bagulho tá uma loucura, os caras não ficam falando coisa complexa. Eles tá tipo, cuidado, não sei o quê. Aí quando acalma um pouco e começa a Aí eles explorar, conversam, aí eles né? conversam de verdade. Sim. Porque, verdade. às vezes, eu até entendo, às vezes faz sentido até, porque os personagens estão acostumados a fazer isso, e, tipo, é tudo scriptado. Mas tá, tipo, bombardeado de informação Não, visual eu e tá o texto ali no Verdade. Eu tô trocando de personagem 15 vezes, se eu não soubesse falar inglês, não ia entender nada que eles estão falando, velho. Verdade. Nossa, É porque tá falando, não, no seu, na verdade, fulano de tal, ele está escondido em tal lugar, porque a empresa tal, e o pá, tá ligado na tela. Tá um baioneta rolando na sua Verdade. frente. Mas e The Last of Us você tem, tipo, interação dos personagens, mas é algo mais, tipo, é crível, né? Porque eles estão Sim. falando, tem um inimigo na direita. Tipo, cuidado, não sei o quê. Ou, tipo, pede ajuda, sabe? Ou falar, tem um item ali. O porque é muito silêncio. mais... Ou silêncio, porque faz sentido naquele contexto. Muito. Exatamente. enquanto o João falava isso, um exemplo que me veio na mente de The Last of Us 2 é quando a Ellie encontra o... Caramba, qual que é o nome dele? O asiático. O Jesse? O Jesse, Jesse, sim. o asiático. Desculpa por falar o estereótipo aqui, mas era só pra lembrar do nome do personagem. Quando ela encontra ele, tipo, eles se encontram e... Logo depois tem uma... Nossa, é absurdo. Tipo, essa eles loucura. são atacados e eles não têm tempo de interagir, sabe? E eles só falam o necessário ali e quando eles vão pro cinema e pra encontrar a Dina, eles conversam, eles têm uma conversa profunda, sabe? Então, Sim. isso é bem The Last of Us mesmo, sabe? Eles trouxeram muito isso. Isso me lembrou uma cena que é tipo, eles estão. Acho que depois disso acontecer, já foram pro cinema, vazaram.
E aí, tipo, acho que a primeira cena que eu falei, cara, mas estão conversando de fato. Então. Que é quando eles estão... Eu não lembro agora, acho que é quando eles estão explorando antes do parque aquático. Sim. E aí o Jesse fala assim, o Joe ficava falando pra gente namorar, né? Eu ficava tipo, caraca, que doideira, tá ligado? O Joe shippava os dois e tal. Então, tipo, é muito bom ter essas conversas. Cara, tem muita cena assim, se for ficar falando, tipo, acho que dá pra ficar um vídeo inteiro, tá ligado? Verdade. Sim. Só trocando ideia desse momento que desenvolve personagem dentro do Last of Us e outros jogos que meio que copiaram isso. É muito louco, tá ligado? Sim. Acho que Metal Gear também é importante nesse Metal sentido. Gear. Verdade. Mas acho que é mais pausado, né? Exatamente. Nesse caso. Mas aí, qual outro E aí, personagem? Cauã, agora eu acho que voltou pra você. Sim, agora não, roda. eu já vou aproveitar o gancho de videogame aqui e falar de Resident Evil. Não teria como falar de personagem se eu não fosse falar de Resident Evil. Eu acho que eu já deixei claro aqui o quanto o Resident Evil é importante pra mim, já falei mais de uma vez. Certeza daquelas... E, tipo, se eu fosse pegar um personagem pra resumir o que é Resident Evil, pra mim seria o Leon. O Leon Kennedy, o protagonista do segundo, do quarto e do sexto jogo também. Foi um personagem muito importante pra mim, tipo, ele tava lá no começo, quando eu comecei a jogar videogame, eu tive experiências muito boas jogando Resident Evil, sabe? É o jogo da minha vida, eu acho que eu posso dizer isso. Sim. Foi muito importante Já falou pra mim no isso, mano, desenvolvimento. pior que... Sim, não, mais de uma vez. Quando marca não tem jeito. E, tipo, uma coisa que eu já falei aqui também que eu lembro é que o Resident Evil 4, em específico o quarto jogo, o clássico, me inspirou muito para, sabe, conhecer mais sobre como os jogos são feitos, como essas coisas que a gente gosta são feitas de verdade, sabe? Como que é a produção. E eu acho que isso me influenciou um pouco a ser designer também, né? Porque eu sempre gostei muito dessa coisa, né? A gente tava falando no começo, né? Que o Homem-Aranha me inspirou a desenhar também. E eu acho que todas essas obras começaram a me levar pra um caminho, tipo, pra fazer o que eu gosto de fazer, sabe? Então isso é muito interessante, como que esses personagens, como que essas obras acabam influenciando a gente. E Resident Evil, o Leon, principalmente, tem um papel essencial nisso, sabe? Se for contar quantas horas eu já passei, tipo, com o Leon ali em tela, nossa, acho que dá quase um terço da minha vida, porque foi muito tempo. E, tipo, por ele ter aparecido em muitos jogos, ele sempre foi um personagem muito relevante pra mim, sabe? Eu sempre gostava de ter ele ali, sabe? Mesmo quando eu poderia escolher outro personagem, por exemplo, que nem no 6, sabe? Sim. Então, sempre tive uma relação muito pessoal. E sem contar que ele é um ótimo personagem em si, né? Tipo, a gente vê a evolução dele também, porque ele começou como policial novato e logo no primeiro dia dele, a Raccoon City explodiu, então ele teve que enfrentar um monte de merda também. Cara, o Leon é um dos personagens mais legais de Resident Evil facilmente, assim. Muito. Tanto é que a franquia começou com o Chris, e ele é literalmente o cerne da franquia também. O Chris é outro personagem super importante, ele tava lá desde o começo. Mas não é tão legal quanto o Leon. Não é, Ele não é mais legal. padrão, né? Eu acho que o corte de cabelo do Leon eu acho muito emblemático. né? Nossa, aquele corte de cabelo, as roupinhas dele, tipo aquela jaquetinha que Ele é muito estiloso, Visualmente, cara. ele chama muita atenção também. Ele é muito um personagem de anime dos anos 2000. Ele é muito, Verdade, assim. Ele é sim. muito, tá ligado? Pra mim, ele e a primeira a Jill do primeiro jogo. Do primeiro jogo. A Jill do primeiro jogo, pra mim, eles são os mais pagos. Eu gosto muito da Claire também, eu gosto bastante. muito do visual clássico da Jill com a roupinha militar. Eu também, com a sim, boina, também. assim. Eu acho Sim. muito... É muito icônico. O muito Wesker icônico. também é muito O Wesker, bom. nossa, não tem como não falar do Wesker. Quando ele vai evoluindo, ele fica muito icônico. O óculos escuro, o bagulho Meio todo estilo Matrix, né? Sim, não, Nossa, meio não, nossa, completamente demais. Matrix. O Krauser, né? Que é aquele que tem... Krauser, tipo, Krauser. Que não é o... Não é o Wesker. Não é o Wesker. Tá bom, David Jones? Mas assim, eu tava, tipo, vindo pra cá, eu fiquei pensando no Leon, mas eu não tive muito contato, eu nunca joguei o 4 original, nem o remake. Eu joguei o 2, então foi o máximo que eu interagi com o Leon, com o personagem. E, assim, eu fiquei pensando muito nele e no CJ, por conta do PS2, né, que foi uma época muito marcante. Mas eu vejo eles como dois personagens, já que eu não tive muito contato, eu fico me perguntando, tipo, o quanto esses personagens são, tipo, emblemáticos pela aparência, pelo estilo deles, pelo contexto e pelo jogo como um todo, e o quanto, tipo... Sei lá, porque eu não vejo o Leon como... E não tem problema, obviamente. Eles são personagens com muitas facetas ou muitas camadas. Nenhum personagem de Resident Evil eu acho extremamente profundo, mas eles são funcionais. Eles são funcionais na história e são carismáticos. Essa é a palavra, João. Eles são carismáticos. Sim. Porque em questão de desenvolvimento também, não desenvolvimento de personalidade dos personagens, como a gente vê em The Last Você of vê Us, fora por de exemplo. tela muito desenvolvimento, né? Porque se você pula do 2 pro 4, ele tá outro personagem. personagem, né? Sim, tem muita coisa que fica de fora. E não é que nem The Last of Us que a gente tem essas pequenas interações que acabam complementando o desenvolvimento do personagem, sabe? A gente vê no máximo um file ali sobre a evolução, às vezes um comentário pequeno, mas não é nada muito elaborado. Tanto que o Resident Evil tem muito material complementar, né? Tem muito filme, série, livro. Muito. E eu acho que... Se você pega o... Eu tô pensando agora, se você pega o Leon no 2, ele tem um certo desenvolvimento, mas ele não fica super abalado nem nada do que acontece, mesmo sendo um policial novato. Ele fica lida mais ou bem, menos, né? ele lida bem. Sim, mas ele lida. E já Sim, no 4 você vê que tipo, ele começa de um jeito e termina do mesmo.
Também. Ele é um super Então, soldado, né? Agora é difícil falar isso, porque agora a gente teve o remake. E no remake ele já tava um pouco mais depressivo, sabe? Ele Sim. cita os eventos de Raccoon City também. Tipo, ele faz piada o tempo todo, né? Aham. Uma característica dele no 4. E eles mantêm isso um pouco no remake, mas eles também trazem essa abordagem do que aconteceu em Raccoon City. Foi muito pesado pra ele. Ah, Tipo, sim. foi algo muito forte, sabe? Então eles trazem esse lado mais psicológico dele também. Eles abordam mais. Sim. Tanto pra ele quanto pra Ashley também, que a gente comentou aqui, né? Que é filha do presidente, ela é raptada e tudo mais. Mas ela sim. aparece de novo? O quê? A Ashley, ela Na aparece? franquia? Depois do 4. Não. Depois do 4, ela só aparece no 4. Ah, caramba. Uma personagem importante que foi apresentada no segundo jogo é a Sherry, aquela menininha que o Leon e a Claire Ah, tá, cuidam. sim. E elas tiram de Raccoon City. Porque depois, no sexto jogo, ela vai se tornar uma agente no combate contra o bioterrorismo também. Caramba. Sim, sim. Ele falou no episódio, eu lembro disso que eu fiquei mó surpreso. Eu falei, what the fuck, tá ligado? Então, tipo, tanto é que o Leon até fica surpreso de ver ela fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo, sabe? Sim. Então, teoricamente, ele inspirou ela também, assim como a Claire. E essa relação é algo que a gente não vê, sabe? No máximo, teve uma série animada, não a série da Netflix em si, mas teve uma série animada de Resident Evil que foi lançada na Netflix, que é Dark alguma coisa, esqueci o nome agora. Caramba, não sabia. Que o Leon encontra a Claire de novo e eles comentam mais sobre o que aconteceu em Raccoon City, sobre a Sherry também, então aprofunda mais, sabe? Então o jogo em si não é o suficiente pra gente ter esse apego Gostar o todo. suficiente do E personagem, né? desenvolver eles também, sabe? Porque, tipo, teoricamente eles são os personagens que a gente tá controlando e não personagens que a gente gosta como em The Last of Us, sabe? Porque eles têm a personalidade. Então, o Resident Evil depende um pouco dos outros materiais das outras obras, sabe? Sim. Eu tenho a questão do apego emocional também, então isso acaba contribuindo. Sim. Mas eles são muito competentes justamente por causa do carisma. Carisma e eu acho que o design também. Design Resident Evil é impressionante. muito Eu bem acho que, feito. nossa, pra mim o design é metade, assim, do porquê que a gente gosta desses Muito. personagens. Os monstros também, Os monstros. os cenários são muito Sim. importantes, a Umbrella, então tem muita coisa que é marcante ali, sabe? É muito Resident fácil. Evil ele é muito legal porque ele é aquela parada. Os personagens são extremamente anime, assim, anime Sim. pra caramba, mas eles são realistas por causa do gráfico. É muito louco. Não, tem aquele anãozinho lá, que é O tipo... Salazar. O Salazar também, tipo, tem uns vilões muito marcantes, você fica tipo, meu, isso aqui parece, sei lá, uma paródia, tá ligado? Sim, Parece uma sim, paródia. É é muito verdade. exagerado, é tudo muito uau. Sim. Eu vi, tipo, nossa, eu acho que eu vi um meme esses dias que era tipo... nossa, quem ganharia, o Leon ou o Joel numa porradaria? E aí, tipo, falaram assim, Não é nem graça. o Leon depois de espancar um idoso de 60 anos. That's the last of him. Muito bom. Sim, não, porque, tipo, até se a gente pegar o Chris Mano, no... se pá, o Joe atira e o Leon dá parry com a faca. Verdade. Eu ia falar do Chris porque, tipo, no oitavo jogo, no Village, ele já deve estar com 60 anos. Caraca. E ele tá lá, tipo, porradeiro, gigantão, Aham. metendo bala em todo mundo. Não, na e o Chris ativa. é o personagem mais recorrente, né, de Resident Sim. Evil. Mas ele não é o mais querido, né? Não é o mais querido. Muita gente que jogou o primeiro Resident Evil na época tem muito apego emocional a ele, mas, tipo, na franquia em si, hoje em dia, o pessoal, a Capcom em si já deve considerar o Leon como a marca de Resident Evil. Cara, sabe? você botar qualquer agente de Resident Evil contra qualquer outro sobrevivente de jogo de zumbi é Já extremamente acabou. injusto. Já É era, injusto. Os Eles caras. são super-humanos. São. Mano, os caras lutam no Marvel vs Capcom, os caras batem o Homem de Ferro. exatamente, cara. Não, se a gente pegar a Sherry, que eu acabei de falar agora, pra meter a porrada na Ellie, vai meter, porque a Sherry também, ela tem fator de cura, porque ela foi infectada no segundo jogo. Não, então... são super-humanos, têm não tem superpoderes. como. O Chris é o cara que tá no Marvel vs Capcom batendo com o Capitão América de frente, com Pois o é. Ultron, tá ligado? É outras ideias. Cara, Marvel vs Capcom é muito bom, cara. Nossa, eu amo Marvel vs Capcom. Maluquice. Bom, mas o que eu tinha pra falar sobre Resident Evil é isso. Eu acho que eu já deixei claro em vários episódios. O Leon é o meu personagem principal favorito. Dou destaque pra Jill também, que é outro personagem que eu amo. Eu gostaria muito de vê-la nos próximos jogos da franquia. E eu gosto muito dos filmes também. Os filmes ajudam muito a dar Mas o filme esse peso. o filme é Animados. animação, tá? Sim, sim. Se ficou confuso, assistam um episódio de Resident Evil que tá no Exatamente. canal. Sim. Que aí vocês vão entender mais. E tem rumores que eles vão voltar no 9, né? O que? O Leon e a Jill. Sim, tem rumores. Hoje em dia tá mais certo que o Leon vai ser o protagonista principal. Que legal. A gente não sabe mais sobre a Jill, se ela realmente vai aparecer ou não. Será Seria que o vai ser... fanservice master, né? Nossa, eu pularia da cadeira. Será que vai se ser a soubesse. primeira? Porque falaram que, tipo, o diretor do 9 disse que o 7 é uma mudança substancial. Quer dizer, o 9 é uma mudança tão substancial na franquia quanto foi Quanto o foi 7. Então ficou me Vai perguntando voltar se. pra terceira pessoa. Os caras revolucionando, tá ligado? Volta pra terceira pessoa. Volta pra Eu não terceira. duvido, porque é a câmera que mais funciona com Eu vi Resident rumores Evil. que vai ser mundo aberto. É, Ô, acho que eu vi que ia rumor- ser bravo, Eu vi hein? rumores Sim. que é por isso que é, tipo, nossa, uma mudança tão brusca, porque É. seria um jogo mundo aberto. E eu não, você pode me corrigir, né? Mas falam que o 8, na verdade, era pra ser, tipo... O 8 era meio que um spin-off, né? Sim, O isso 8 era um mesmo. spin-off e acabou se tornando o jogo da franquia principal. Foi. E o 9, eu acho que era esse jogo que estava sendo, tipo,
imaginada há muito tempo já. Isso mesmo. Não, você tá correto. O 8 era pra ser mais um spin-off, algo que seria algo mais baseado, por exemplo, Resident Evil Revelations ou Code Verônica em si, que faz parte da franquia principal, da cronologia principal, mas é considerado um spin-off por não estar na cronologia, mas depois eles foram lá e colocaram o Village, que ia ser o nome original, como o 8º jogo da franquia mesmo, sabe? Encaixou bem, né? Por causa do... sim, do os 8. números romanos e tudo mais no nome. Village. Então isso é bem interessante. Não, tomara que anunciem logo, né? Porque tá uma cota já falando desse jogo. Não, a gente já sabe que existe. Provavelmente esse ano anunciam que deve ser final do ano, ou numa... daqui a uma semana. Não duvido, né? Que a gente fala as coisas, acontece, né? Depois. A substituta da E3 tá vindo aí em junho, né? Quem sabe? Então. Sim, então... tomara. É isso. E você, João? Voltou qual que é o seu pra minha próximo? vez. Vamos lá. Eu vou falar de... Já que o Cauã falou de um dos jogos da vida dele, se não o jogo da vida dele, eu vou falar de um dos jogos da minha vida. Legal. Vamos lá, que foi um jogo que me marcou muito. Na verdade, eu vi o anime antes, vou ter que falar um pouco do anime, mas o jogo em si me marcou muito, que é o Fate Stay Night. Sabia que ele ia falar Cara, de Fate. eu tava falando antes, quando eu tenho um RPG, que é o Broken City, né? Já falei várias vezes aqui no programa, que é uma fantasia urbana. E assim, todo o sistema de magia que eu crio nos meus RPGs, todos os conceitos, todas as coisas, o jeito que a magia funciona, toda essa questão mais complexa da magia, que não é só a vara quedabra e joga um feitiço, você tem toda uma categoria de magia, uma questão de se aprender durante a vida inteira e poder estudar magia, e você tem a questão de circuitos mágicos, que só algumas pessoas têm. Toda essa questão que eu boto nos meus RPG é tudo de Fate. Sim. É tudo de Fate. Tanto que me marcou, assim. Eu acho que antes de ver essa franquia, eu nunca tinha visto um sistema de magia tão legal, assim, em qualquer outra obra. Quando o pessoal fala, gosto de Harry Potter, eu falo, meu amigo. Meu amigo. Deixa eu te contar uma coisa. E eu acho que me marcou muito, não por conta disso logo de cara, porque eu não entendia nada no começo. Sim. É muito complexo? É bem complexo o sistema de magia. Mas eu fui entender quando eu joguei o jogo, na verdade. Porque eu comecei a acompanhar pelo Fate Zero. Eu lembro que eu via uns AMV de Fate, assim, eu achava muito louco, tá ligado? Sim. Eu via uns AMV que tinham os personagens lutando, assim, era o Fotable, né? O Fotable que, infelizmente, tá perdendo tempo no Demon Slayer, né? O maior hater de Demon Slayer vai se manifestar de novo. Sim. Mas tava lá, e aí eu vi Fate Zero, e pra mim, na época eu tinha visto Evangelion, tinha visto algumas coisas já, mas tava começando a ver anime. E eu lembro que ver toda aquela intriga pseudopolítica de magos se matando, usando figuras históricas, foi um negócio muito louco pra mim. Sim. E visualmente, assim, uma personagem que eu quero dar muito destaque antes de eu entrar no jogo também é a Saber, que é a personagem principal da franquia, assim. Que por muito tempo também, assim como a Asuka do Rebuild, foi minha personagem favorita também. Tipo, de Elas anime, são parecidas? Assim. Nada a ver uma com a outra. Tá. Mas por muito tempo foi, tanto que eu usei ela e a Joana Dark de Fate, assim, eu usava como foto em fórum, em bagulho tipo Amino e tal. Eu gostava muito desses personagens. E eu lembro que me marcou muito a questão 1 dela ser uma personagem que, tipo, ela era pra ser uma figura histórica masculina, que na verdade era pra ser um homem, só que é uma mulher. E eles meio que brincam com isso, tipo, ela fingia ser homem e tal, que hoje é uma desconstrução. Fate começou a fazer isso a rodo, né, depois, tipo, todo personagem o pessoal veio que zoou e falou, vai virar pra fazer Fate, né, vai virar pra fazer mulher. O personagem era homem, vai virar waifu. Mas eu gosto da Artura porque por ser a primeira, é Artória, né, o nome dela de verdade, ela meio que pega essa questão de que ela realmente tentava fingir ser um homem, entendeu? Diferente dos outros que é só uma, tipo, Leonardo da Vinci, mulher, é igual a Mona Lisa, sabe? Tipo, umas paradas assim meio loucas de Fate. Sim. E eu acho muito legal toda a característica dos poderes de Fate, assim, o link me marcou muito. E quando eu joguei o jogo o Visual Novel, foi o que fez eu gostar de Visual Novel, me influenciou muito nos RPGs que eu faço e também os personagens me parecendo muito mais carismáticos. Porque até hoje, quando eu jogo Broken City e outros RPGs, eu meio que faço no estilo meio Visual Novel. Eu meio que boto a arte, desenho os personagens, coloco o personagem e meio que faço como se fosse uma Visual Novel. Então me influenciou muito, assim. E em termos de design também, eu acho que são os personagens mais legais, assim, que eu já vi em design na minha época lá. Hoje em dia eu acho o traço do Takeyoshi meio esquisito, mas ainda gosto muito. E tem muitos conceitos de personagens que eu gosto pra caramba dentro de Fate, assim, tipo... Eu falei da Artória, mas tem a Ilha, que é uma personagem que não envelhece. Tem toda a questão dela ter sido um experimento, a história dela é super triste e tal. Que ela é meio irmã do protagonista, só que ela não é irmã. Toda a questão de homúnculo, que são pessoas criadas em laboratório pra fazer magia. Tudo isso me marcou demais em Fate. E eu não podia deixar de citar, assim, eu acho uma franquia muito legal mesmo. E pra você não impactou só no caso da história deles, mas o design deles e como a aparência deles. Cara, design de personagem em Fate pra mim é um negócio absurdo, porque eu gosto de todos, da primeira leva, assim. Depois no Fate tem outros Fates, né, que são spin-offs, que daria pra falar no programa inteiro só, mas tem a Mordred também, que eu já falei pro Cauã, que é um dos meus personagens favoritos de design. Muito bom. Joguem aí no
no Google é Mordred, Fate, Apócrifa ou Fate Grand Order, que é o jogo de celular. Que, mano, ela é basicamente, na história original, ela é tipo filho do Rei Arthur, né? Filho bastardo. Na história de Fate, é tipo filho bastardo do Rei Arthur com a irmã dele, né? Porque é com a Morgana, né? Tem isso. Na história. No Fate, ela é um clone do Rei Arthur, na verdade. Da Artorias, no Da caso. Artória, é. Então, tanto que ela, no começo ela não sabe que a Artória é mulher, na verdade. Porque ela não sabe que é um clone, ela acha que é filho mesmo, enfim, tem uma parada dessa assim. E é uma personagem super legal também. Todo o set de poder de Fate, a escala dos poderes, a questão toda dos servos terem que esconder o nome verdadeiro. Eu acho muito legal toda essa parte e me marcou muito, assim. Tanto que até hoje eu uso em RPG, assim, é uma parada que eu gosto demais. Uma parada, só pra fechar, que eu acho muito foda, assim, até hoje. Eu nunca vi outro personagem que tem um bagulho tão legal assim. E se tiver, não vai ser tão legal porque eu vi antes em Fate. Pode crer. É a questão da espada da Artória ser Excalibur e ela ficava escondendo com a magia de vento dela. Então a espada dela é invisível. Cara, quando eu vi isso, eu achava tão da hora. Tipo, ela bate e você não vê a espada? Você não vê a espada. É só tipo meio que um vento. Ela fica segurando nada assim e fica batendo. É só ver, tipo, o corte envolvendo a espada. E no Fate Zero, eu lembro que tinha umas paradas de visual que eu achava tão da hora. Que tem uma hora que ela luta com o Jamie Urds, que é o lanceiro dessa história. E ele tem uma lança que faz feridas que não se curam. E tem uma lança que atravessa magia. Tipo, então, quando ele batia na espada, ele puxava assim, ia tirando o vento, e aparecia a espada por um instante, e ela defendia assim, aí eu voltava a ficar invisível, sabe? Sim. Nossa, eu achava tão da hora essas coisas visualmente. E também é outra coisa, já fazendo um link pro Kawan, que tem o poder do Yuta, que é a expansão de domínio dele, que é inspirado em Fate também. Sim, Tanto que quando apareceu, todo mundo ficou tipo, nossa, meu Deus, que da hora esse poder do Yuta. Mas já tinha E eu aparecido fiquei em Fate. tipo, legal, é igual o poder da Emilia. Copiou. Cópia, é o Unlimited Blade Works. A gente sabe que a GG gosta de fazer referência a outras obras, né? Não duvido nada que seja. Ela claramente gosta de Fate, assim, Sim, tipo, claramente, tá ligado? Mas o que você tá falando agora me fez pensar sobre RPG e JRPG em especial, porque eu vejo muita gente elogiando os personagens. Tipo, eu vejo Final Fantasy, sabe? O 7, verdade. o 8. O 15 é o que eu acho que quer dizer, eu nunca joguei nenhum Final Fantasy por muito tempo. Joguei um pouco do 7, joguei a demo do 15 e tem o Noctis e tal. Sei que o 16 foi bem elogiado. Mas, pra mim, eu fico muito pá, porque, tipo, eu queria muito jogar esses jogos pelos personagens. Os Igual personagens são Persona. muito legais. Sim. Nossa, Tipo, Persona tem uns Persona personagens tão bons, cara. Eu Tipo, não terminei todo de mundo jogar. fala, tipo, pô, o Persona 5 acho que foi o que explodiu, assim, pelo menos eu tenho essa impressão, né? Cara, Ele foi muito popular. Aproveita que você fez o link. Cara, enquanto eu jogava Persona 5, eu genuinamente ficava preocupado com os personagens. Eu queria fazer amizade com eles e ver se tal fulano tá bem, se fulano tá mal. Eu também, tipo, pra mim era uma escolha pesada ter que priorizar um do que o outro. Eu ficava, tipo, caramba, eu quero conhecer todos eles. Não quero só sair com um. É que é uma desgraça, porque, tipo, tem um maluco lá que é o loirinho, que eu esqueci o nome dele, que ele é Skull, né? O nome dele Sim, que ele é um de pirata. Persona. É, mais ou menos, né? É tipo um delinquente. É uma caveirinha, né? É uma caveira. é uma É tipo caveirinha. um delinquente. E ele é mó legal, ele é mó brother seu. E aí você vai trocando ideia com ele, só que aí começa a dar problema com a Amy lá, que é a loirinha. Aí você, putz, tem que dar atenção pra Amy. Aí daqui a pouco o Skull lá, o loirinho, manda mensagem pra você. Você, putz, mano, precisava dar atenção pra ele, mas a Amy tá com problema ali. Sim, você tipo, vai conciliando e tal. Vai Só que é osso, porque são jogos que demoram muito tempo. Sim, sabe? É por mês o Persona, é muito louco isso. É, não, Você vai é o ano caraca, inteiro, é esses- o ano inteiro. Nossa. É um ano inteiro. E tem o semestre extra, né? Que você que é tem o no Royal. Gold, que é o Royal. Que eu tenho o Royal, Caramba. inclusive. minha Eu versão também, Royal. eu também. Não sabia dessa. Mas muita gente fala do Interessante. 3, tanto que a gente prefere a história do 3 ou do 4. Tem a questão das meninas também, que é um bagulho que tem em Fate também, mas Fate é mais separadinho, tem as rotas certinhas. No Persona, tem a questão de você ter que escolher uma menina pra ficar. Ou não. Ou não. Ou você fica com seus amigos, seus brothers, entendeu? Não, você pode jogar com todas, mano. Dá Só pra que aí com elas todas? te cobram, Caraca, no Elas te final. cobram. Mas eu, desde o começo, já que eu tava jogando Royal, eu comecei a focar na ruivinha lá, esqueci o nome dela. A Ruivinha? É que tem duas ruivas, tem a de cabelo vermelho mesmo, tem a ruiva. A ruiva nerdzinha, que eu esqueci o nome dela, é a Futaba, eu acho que é. Putz, eu não lembro. E tem a outra, que é a de cabelo vermelho, que ela é do Royal exclusiva. Sei, tá. Sei que ela aparece na intro, né? No É original ela isso. aparece na intro. Isso, que eu comecei desde o começo a focar nela, mano. Aí chega o professor, filha da mãe, e fica falando mal de mim pra ela. Ai, cara, que corno, mano. Cara, o Persona é uma loucura, meu. Eu que não acompanho, tipo, fico vendo assim, caramba, o que acontece em Persona? Pior que faz sentido, tipo, muito um louco. abraço pro Carlinhos, que ele é muito fã, né? Ele jogou o Royal e tal. E tem muito. E saiu recentemente aquele Expedition 33, né? Eu quero jogar. Que remete muito a Persona e tal. Mas. Eu vi o Kaká do Ataque Crítico comparando muito com o Final Fantasy clássico aí pra ele, assim. Ele é Caramba. muito fã de Final Fantasy, assim. Aham. Ele falou, tipo, por que Final Fantasy VII Remake deu certo e Expedition 33 tá dando certo também? Ele compara e tal. Ele fez Nossa, um que vídeo falando doideira. disso. Eu queria muito jogar o remake. Tipo, eu comecei a jogar o clássico pra ter esse comparativo, porque Sim. o remake expande tudo, né? Sim. Tipo, acho que só a primeira parte do remake já é maior que o jogo original, não é? Sim, Caraca, nossa, nossa. é bem maior. Tipo, porque eles dão, tipo, sei Vai lá. ter a parte 3 ainda. Vai. ter a Igual parte no.
no começo que tem a cena dos destroços, né? Sim. Explode lá o reator e você tá explorando a cidade, mas, tipo, no jogo é basicamente uma sessão pra você chegar no metrô, né? Sim, exatamente. Acho que no remake você, tipo, tem ali o impacto. Tudo é o quíntuplo do tamanho no remake, é bizarro, assim. Sim. E tem toda uma subplot essa que o pessoal reclama, que, não precisava, mas tem toda uma subplot que dá uma volta na trama pra ficar igual, mas que eles adicionam um monte de coisa, tá ligado? De lore. Tipo, eu acho que a gente vê muito elogio e com razão, né, pro remake do Resident Evil 2, mas eu vejo o Final Fantasy como, mano, um caso ainda mais absurdo, tá Ele ligado? revolucionou essa questão de remake, né? Muito, o Final sim. Fantasy VII, porque ficou anos todo mundo falando disso até que E ainda saiu. tá e foi uma fazendo, tá bomba. ligado? Ainda, sim, É, exatamente. Pô, os caras vão ficar uma década fazendo, tipo, a recriação de um único jogo, sabe? É. Em parte eu fico meio preocupado, assim, o quanto isso é bom ou Eles ruim. estão falando que vai vir um 9 aí, remake, né? Nossa. Vai vir um 9 Mano, remake. coitados, tá ligado? Eles têm que compactar mais, porque... Então, tipo, pô, sim. querendo ou não, são 10 anos de um estúdio, de uma equipe toda fazendo uma única mas coisa, são tá equipes ligado? diferentes. De uma Tem uma equipe. equipe pra franquia principal e uma equipe pra remakes. Tem tá. isso. E aí, Tanto que nossa. saiu nesse meio tempo, entre Final Fantasy, tipo, saiu o 7 Remake, aí Saiu saiu o 16, né? o 16. Aí saiu agora o 2 Remake, né? O Remake 7 parte 2, aí. Esqueci o nome. Como é que é? É Reintegration, eu acho. Eu não lembro Não, agora qual que é. Reintegration é o remaster do primeira parte do remake dos... Meu, que loucura, que confusão. Tem o remaster, Aí né? tem o... Eu esqueci, enfim, é alguma coisa que o pessoal reclamou, porque dava a entender que ia ter viagem, não tem, mas não tem, mas tem, enfim. dane-se. Mas é outro caso, né? Tipo, o Cloud é um personagem que, tipo, mano, Sim. eu não sei nada sobre ele. Eu acho que no original ele nem fala tanto, porque ele é meio como se fosse você. Você Sim, pode é, botar né? seu nome e tal. Sim. Mas o Cloud, assim, é que o Cloud é uma confusão a lore dele, porque ele pensa que é o Zack, né? Tem isso, ele tem as Ele memórias... pensa que é outra pessoa? É, ele pensa que é o Zack, que é o personagem, que é um amigo dele, que era super fodão, e o Cloud era um bobão, assim, um bobão, Ah, sabe? caralho. Ele Pode era bem crer. ruim. E aí, tipo, tem meio que essa parada que ele troca, ele acha que memórias que eram do Zack são dele e tudo mais, mas não todas. Então tem uma parada meio louca assim, ele não sabe quem ele é, sabe? Mas o Cloud não é um personagem, tipo, meio que fodão também? Ele não... Ele é fodão porque ele meio que pegou as memórias do Zack também, Ah, sabe? tá. Tipo, ele ficava à sombra do Zack, só que ele acha que ele é o Zack agora. As coisas que o Zack fez, ele que fez. Entendi. Só que ele lembra do Zack também, então é meio bagunçado assim, sabe? Sim. Caramba. Uma parada dessa. Eu achei engraçado, uma curiosidade é que o Robert Pattinson é fã, né? Sim. Ah, é? Ah, Ele tem é- essa entrevista Tem é um muito vídeo, boa. mano, essa entrevista é excelente. Caraca. Que é ele e a Zoe Saldana. Não, a Zoe Saldana é do... É, do Guardiões. É a não, Zoe da Emília Kravitz. Pérez, né? Zoe Kravitz. É, Zoe Kravitz. Kravitz, sim. E aí, tipo, ele tá... Tipo, o Ele tá entrevistador discutindo pergunta... quem escolher, a Aerith ou a Tifa, né? É, e aí ele fala, tipo, não, porque uma é, tipo, aquela menina doce e tal, que é, tipo, pô, você se apaixonar, e a outra é, tipo, nossa, aquela menina é, tipo, bad girl, tá ligado? E aí ele fica, tipo, qual que eu escolho, sabe? Muito bom. Os caras trocando uma ideia e a Zoe Kravitz, tipo, olhando pra cara dele, tipo, what the fuck? É, não, Eu preciso ver isso. é né? muito entrevista bom. é muito boa. É da hora, da hora. Ai, ai. Mas é isso que vocês estão falando é super verdade. Nossa, os personagens de Final Fantasy são muito marcantes também. Sim. Eu não conheço nada do jogo e eu conheço os personagens, sabe? E o design deles também é muito É muito bom. marcante. Nossa. E, mano, tipo, essa parada de RPG é um negócio que o japonês gosta muito de colocar nessa questão de relacionamento com o personagem, né? É, né? Sim. Eu tô jogando ZZZ agora, tá ligado? E eu fico meio com mal de marcar as coisas com os personagens e depois não ir, tá ligado? ZZZ, porque você, tipo, consegue o personagem e você pode desenvolver amizade com ele. Inclusive, na minha lore pessoal da minha cabeça, eu jogo com a Belly, você pode escolher os gêmeos, né? Tem o Wise e a Belly. Eu jogo com a Belly e na minha lore, a minha melhor amiga é a Ambi, que é uma das personagens que você consegue no comecinho. Tanto que minha amizade é super alta com ela, tá ligado? Pode crer. Caraca. E aí você consegue chamar o personagem pra ir lá na locadora, que você é dono de uma locadora. No ZZ isso é muito legal, inclusive. Você pode indicar filmes, se não é pra galera Que e tal. massa. Ah, legal. E aí, tipo, você chama a galera pra ir lá na locadora assistir filme com você, tá ligado? Você meio que sai pra praça principal da cidade pra trocar ideia, comprar coisa, comer com o Sim. personagem. Caramba. Tipo, é mó da hora essas paradinhas. E às vezes eu quero... Mano, às vezes eu nem quero jogar aquele personagem que tá no gacha. Eu só quero tirar ele pra trocar ideia com ele depois, tá ligado? Não, isso é curioso, porque eu tô pensando agora em RPG ocidental e eu tenho a impressão que o ocidente tem um foco muito mais na jornada individual, né? É, Tá me vindo sim. muito The Witcher na cabeça, né? Tipo, Verdade. Sim, você tem pior personagens que que é. te acompanham, mas é muito pontual, é muito uma jornada solitária até, sabe? Você como Geralt. Enquanto em JRPG, quando eu penso nos mais clássicos, ainda mais de turno, pô, eu não consigo pensar em um que você não tem alguém te acompanhando, Uma sabe? party. Chrono Trigger, Final Fantasy, sabe? São O RPGs que Dragon marcam... Quest sempre é uma party também. Sim. E é muito do RPG mesmo. No RPG você não joga sozinho, cara, no de Verdade. mesa. Você É. joga em party sempre, tá ligado? Sim. Sim. Então faz muito mais sentido isso. É que eu tenho a impressão que no ocidente tem uma brisa talvez individualista, não sei. Talvez, acho que Tipo, sim. você acho vai- que sim. Porra, mas no Japão, não é individualista? É, será? então, Eles é são contraditório, fechados. é contraditório. É meio sim. contraditório, Sim. sabe? Mas Sim. talvez seja um reflexo disso. Eles, Não se eles sente tão passam- sozinho, né? É, então. verdade. Nossa! Faz muito sentido, cara. O cara
tá jogando sozinho, mas tá, tipo, acompanhado, tá ligado? Exatamente. Enquanto no Ocidente você quer, tipo, não, eu quero me envolver com os personagens. É por isso que eles fazem, tipo, uns personagens tão carismáticos, né? Porque sei lá, no The Witcher, tipo, tem a lore do Geralt, mas não tem outro personagem que você fala, nossa, esse cara podia andar comigo, sabe? Verdade. tipo, tem o tem a Vesemir, Yennefer, né? A Yennefer, mas ela fica no canto dela, ela é aquela personagem, nossa, Não. a Yennefer, ela, tchau. É que eu acho que eles. Não, eu vou defender The Witcher, porque eu acho que eles sabem dosar, tá ligado? Tem, tipo, tem o. Caramba, acabei de falar o nome do cara, mano. Vesemir, acho que é esse o nome dele. Tem a Ciri, tem a Yennefer. Mas você consegue chamar alguém pra ir na sua locadora pra trocar ideia Não, com não você? dá. Infelizmente não. consegue. Infelizmente não, né? Eu gostaria. Mas, eu acho que The Witcher, quando eu penso nele, é muito essas quests individuais. Tanto que você tem personagens secundários que são muito legais, que você, tipo, tem toda uma relação, o Geralt se envolve com esses personagens. Verdade. Mas depois você, tipo, mano, acabou, tá ligado? Você não procede com essa relação e Então. tal. Mas eu não vou falar de The Witcher, agora eu vou falar de outro jogo. Beleza. Mano, eu vou acabar falando só de jogo aqui. Mas um que me veio muito em mente, né, que eu falei que eu tava conversando com os amigos e tal. A gente tava discutindo sobre o Joel, sobre como a gente acha ele um dos melhores personagens que a gente já viu. E o outro personagem que eu tava pensando era o Arthur Morgan, de Red Dead Redemption 2. Tava esperando o Kratos, justo. pô. Não é. Kratos. Ele também tá na O minha Clayton, mente. o bom de guerra. Ele também tá no meu coração. Também. Mas o Arthur Morgan, pra mim, assim, ele tem uma jornada, tipo... Porque é um prequel, né? Vamos começar por Sim. aí. Red Dead Redemption 2 é um prequel do primeiro. Caramba, pensando agora, se um prequel conseguiu ser ainda maior, ainda mais elevado do que o primeiro jogo, né? Sim, Caramba, isso é então, impressionante. é loucura. Sim. E, tipo, você tem o John Marston ali presente, né? É. E mesmo assim, ele não... Tipo, ele fica... Não vou dizer que ele fica de escanteio no jogo. Mas o ele Arthur é a fica, estrela. naquela- É, o Arthur é a não, mas estrela. pra mim ele fica, sinceramente. O John, pra mim, ele é quase ignorado, Sim, sinceramente. eu joguei o primeiro... Quer dizer, eu não terminei o primeiro. Eu joguei, acho que vou dizer, um terço dele. É, nunca eu também. terminei porque... Não sei, acho que eu nunca fiquei tão engajado quanto o 2. E pra mim era meio que um choque jogar o 1, porque... Querendo ou não, acho que ele parece mais vazio. É, também Quando acho. você joga o 2, é tipo... Por mais que você tenha, sei lá... Eu penso no 2, tem umas 3 cidades principais ali. 3, 4 cidades. Que você tem acesso ainda no começo do jogo. E... São cidades muito vivas. Muito. E mesmo quando você tá, tipo, transitando... Muita gente fala que Red Dead é um jogo meio chato, né? Porque tem um ritmo, às vezes, mais acelerado. Mas pra mim não foi chato, sabe? Eu não acho jogo monótono. Pra mim também não, de jeito nenhum. Acho que quem fala isso é porque realmente não conseguiu se conectar com o jogo. Porque tem tanta coisa que ele te oferece ali e, tipo, é tudo tão acima da média do que a gente vê em outros jogos Ele que eu acho que muito ele é um difícil dizer jogo isso. muito próximo do Death Stranding, por exemplo, que é aquele negócio muito mais contemplativo. Você tá vivendo aquela aventura. Exatamente. Você aproveitar o cenário e o que acontece à sua volta como se você fosse o personagem. Exatamente. É tipo isso, Nossa, sabe? agora você falou fatos, Ótimo mano. Agora você colocamento, falou João. fatos. Sim, sim. E agora eu vou fazer uma crítica pro Death Stranding também. Porque, tipo assim, eu acho que Death Stranding, ele é um jogo, beleza, ele se propõe a ser um walking simulator, né? Sim. No fim das contas, ele é isso, ele é um walking simulator. Não... Vai se ferrar, Kojima, não é um Stranded... um novo gênero, o Stranded System. Tipo, ok, mas enfim, é um walking simulator em resumo. E tipo... Não, mentira, eu adoro o Ele Kojima. nunca mais vai vir pra cá, pra Nunca garagem. mais, A desculpa, gente convidou Kojima. ele 3 vezes pra falar isso agora. Pro cara, perdeu a oportunidade pro cara agora. estragar tudo, né? Estragou tudo. Mas, tipo, sabe por quê? O Death Stranding, eu lembro que quando eu vi os trailers, eu ficava esperando esse jogo, eu tinha a impressão que seria uma parada muito, tipo... Mano, você tá explorando um mundo e vai ter eventos, tipo, variações. Tipo, você cair e quebrar o pé, sabe? Você... ver uma tempestade, boa ideia. tipo... Pô, mano, porque você tá explorando um terreno ferrado. Faz Sim. sentido você ter imprevisto, você ver coisas aleatórias. Mas você acha que o jogo não oferece isso o Eu não acho suficiente? que- eu não Porque acho pra que- mim, com as EPs, com os caras lá, os contrabandistas, o terreno em si, eu Aham. acho que acontece. Sim, Putz, mano. mas é que pra mim se torna quando você- repetitivo quando já. você Ah, tá. aprende, fica repetitivo. Cara, Little Company é menos repetitivo que... É, porque Death Stranding é isso. Você tá, tipo... Repo é menos coisado. né? Tem mais bicho, mas, tipo, é que pra mim, porque eu gosto da ideia dele ser um jogo contemplativo e eu achava ele relaxante. Eu gosto mais do gameplay do que da história de Death Stranding, Sim. inclusive. Só que pra mim, É que ele... você não entende. Mano, dá pra entender, só que eu não acho ela tão boa, tá ligado? Eu não acho os personagens, tipo, eu não gosto do desenvolvimento tanto do protagonista e tal. Tipo, eu acho que tem pontos que poderiam ter sido melhores. Sim. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu tinha uma expectativa que seria um mundo, por mais que ele seja contemplativo, ele tenha uma... Tá me fugindo a palavra, mas ele seja responsivo. Vamos dizer assim, Sim. tipo, ele interage com você de alguma forma. Sim. E Red Dead, mano, ele oferece isso, tipo, em várias camadas. Isso é Dá verdade. pra ver o músculo da bunda do cavalo. Sim, mas eu digo, tipo assim, pô, mano, você vê um monumento em construção, aí você escala e você encontra uma parada, tipo, Verdade. você entra numa caverna e tem um cara lá no fundo que é tipo um diabo. Os NPCs mortos entram em decomposição, os animais. Você entra numa casa abandonada e tá cheia de experimentos, tá cheia de coisa, você, tipo, mano, não, sei lá, eu acho que Death Stranding faltou isso. E aí, voltando pra Red Dead, né, fechando a crítica, mas eu acho que Death Stranding poderia ser mais dinâmico. Eu acho que a jornada do Arthur,
é curiosa, né? Porque enquanto o Joel... Arthur. Sim, sim. A jornada do Arthur é tão curiosa, assim, comparada até com o Joel, porque enquanto ele vai ganhando a humanidade, ele acaba sendo mais egoísta, né? O Joel, em certa medida. Porque ele acaba priorizando muito o bem-estar dele, tipo, ele poder se sentir bem de novo. Enquanto a jornada do Arthur, a jornada de redenção que ele tem, é muito sobre altruísmo. É muito sobre ele, tipo, putz, eu fiz muita merda na minha vida. Verdade. E agora eu preciso, tipo, me redimir de alguma forma. Sim. Tanto que ao longo do jogo ele vai ajudando muito os companheiros dele. Tanto que, mano, o Arthur é um personagem mais gostável, né? Muito, sim. Ele é mais Comparação- carismático. Ele é né? muito carismático. E você vê o quanto ele se importa, tipo, a Sadie Adler. Pra Sim. mim é uma personagem absurda, Ela é assim. muito boa. E você vê o elenco de Red Dead, eu acho que é curioso que, sei lá, acho que a gente acaba falando sobre jogos que tem muito a ver, pelo menos no meu caso, né? Eu tô falando muito sobre jogo que tem Companion Sim. e tal. Mas você tem, tipo, a Sadie Adler, você tem o próprio John Marston, você tem Dutch. o Dutch, o Rosea, Sim. sabe? Até o Javier, tá ligado? Tipo, Sim. o Lenny. O Lenny, muito Tipo, bom. mano, são muitos personagens que você vai lembrando e você vai se afeiçoando por eles. E você vê o quanto o Arthur se importa. Porque, tipo, mano, é um jogo sobre decadência, né? É. Red Dead é tipo, é o sonho americano, e tipo, a indústria chegando, e é uma gangue que não tem mais espaço pra esse tipo de coisa. Verdade. Sabe, eles são meio que, tipo, esmagados por tudo que tá acontecendo, as mudanças Sim. da realidade. E o Arthur tá tipo, mano, é isso, eu quero fazer minha parte, quero salvar meus amigos, eu quero ajudar eles, mas não dá, É. sabe? Ele dá o melhor Sim, pesado. dele, e ele vai melhorando. Tipo, pra mim é uma jornada absurda. Eu gosto muito do Arthur. Acho que é, tipo, talvez também, acho que discutivelmente o melhor personagem que eu já vi, assim. O nome tem a ver com a identificação também, será? Não sei, não, eu não sou um criminoso Bom, nesse ponto. Meu nome não é Arthur, mas eu gosto muito do Arthur Morgan também. Eu Justo. não zerei ainda, tô jogando. Sério, eu tô nunca jogando. zerou? Não, diria que eu tô na metade do jogo. Eu comecei Tá. a jogar ele ano passado, lá ali por volta de outubro, mais ou menos. É que é um jogo longo, né? É, sim. E eu, tipo, Joguei pouquíssimo dele. eu já coloquei na cabeça que eu vou jogar esse jogo com calma, vou aproveitar tudo que ele tem a oferecer, porque eu sei que é muito bom, é muito bem feito, sabe? E eu Sim. ter essa oportunidade, realmente eu acho que vai contribuir com o que o jogo tá querendo me passar. E tudo isso que o Arthur falou é muito verdade, muito identificável. Pode falar, João. E aproveitando que teve esse gancho da gente finalizar o Red Dead, eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar, mas eu queria falar que temos pouquíssimo tempo, então já que já foi só 2 rodadas, e ainda tô curioso pra saber que mais personagens influenciaram vocês, mesmo que a gente não consiga discutir aqui, eu queria que cada um falasse mais 5 aí, Nossa rapidão. senhora, mano. Não, mas rapidão, tipo, sei lá, o fulano de tal obra, fulano de tal obra, Putz, fulano de tal obra. tá, rapidão. Bom, eu nossa, consigo, eu pior que eu não consigo. anotei, né? Eu consigo. Você tem anotado também, João? Igual Eu não tenho, de cabeça, pô. Ah, tá, vou ter que Vamos mudar de falar. cabeça. Vai ser de coração o bagulho. Tá, Vai. eu vou Já que falar tem daqui pouco da minha tempo. lista, então. Eu vou começar com o Yuta, porque eu já falei aqui que... Que é óbvio, já. Todo mundo já sabe. Eu Ele gostei... tá com a camiseta do Utah. Não, é o não, Levi, tá, pô. tá com o Titan. Susto. Sim, mas o Yuta é um personagem que eu gostei desde a primeira vez que eu vi ele, apesar dele ter pouco tempo de tela até, mas... o que Não, foi? eu tô contando. Aham. Então, eu gosto muito dele demais. Eu gosto muito do desenvolvimento dele, porque eu acho que é um desenvolvimento um pouco diferente do que a gente vê em outros animes, porque a gente praticamente não acompanha, sabe? Ele evolui naturalmente. Então, eu amo o Yuta. O próximo, já vou falar aqui, eu tô com a camisa dele. Eu tô falando do Levi de Attack on Titan. A saber que a camiseta ia ver. Ah, pior que nem passou pela minha cabeça. Cara, eu amo o Levi, cara. Pra mim, ele foi um dos destaques, assim, de Attack on Titan. Ele foi, tipo, ele tava nos tops momentos, assim, de ápice da série, então não tem como não gostar dele. Ele é um personagem muito babaca, mas que ele tem um bom coração, sabe? Eu acho que ele só é assim por causa da situação que eles estão, que realmente é muito Exige, catastrófica. É, sim. Assim como o Joe e outros personagens que a gente citou aqui também. O próximo que eu vou citar, eu tô indeciso. Eu queria... lá. São... Vai ter 5 mais a menção bônus. Menção rosa já era. 5 já são menção rosa, tá? Não, esse daí é o terceiro, tá? Então, já sei, qual que eu vou falar. O próximo que eu vou falar é a Lara Croft, porque eu amo a Lara Croft, eu amo Tomb Raider. É uma das franquias que eu comecei a jogar assim quando eu era criança e eu me apaixonei. E, cara, é uma personagem que eu gosto muito porque eu queria muito fazer o que ela faz, cara. Ela simplesmente sai por aí pelo mundo explorando tumbas e colecionando artefatos. E ela é rica, ela tem uma mansão, tipo, e ela é super da hora. Cara, eu... Desejos do Cauã de ser a Lara Croft. Calma, roubar tesouro de outros países e atirar em cachorro. Quem faz isso é a Ellie, tá? A Lara nunca tirou em cachorro, tá bom? Ele faz isso mesmo. Ela só matou tigre, onça, Só animal lobo, selvagem. dinossauro, T-Rex. Aí tá, Só isso. aí tá liberado. Beleza, justo. Aí pode. Pode passar Múmia. pano, pode passar pano. Enfim, Lara Croft. E por último, eu vou deixar... vou fazer um roubo na lista. Posso colocar 2? Pode, vai. Claro, vai lá. 2, rapidinho.
Rick de Rick Grimes, porque assim vai como o ser Joe... Vai meter 5 certinho. Tá, e o Rick de Rick Grimes, porque assim como o Joe, eu acho que ele é um personagem que faz muita merda, mas a situação exige, sabe? Ele tem um coração, ele tá cuidando, tentar cuidar da família, e ele perde muita gente no meio do caminho, e mesmo assim ele tem que permanecer forte. E eu amo The Walking Dead também, é uma das obras que mais me influenciou, então é isso. Eu acho que eu nem vou falar eu outro, acho o Rick um personagem mais justo, né, que o Joel. sim. O Joel muito... acho que é mais questionável. Ele Justo, deixou o cara que matou literalmente metade do grupo dele vivo, né? Que é o Negan. Então, Ah, tá, Justo, em um momento de misericórdia ali. Então, eu acho que o Rick, ele tem esse arco de redenção também, sabe? Pode crer. Eu amo o Rick. Justo, de justíssimo. verdade. Você primeiro, João. Beleza, vamos lá. Vou começar com... Vou continuar em anime, né? Porque se for pra super-herói já era. Mas Sim. são dois personagens, meio que uma dupla. Não consigo separar os dois, então já vai contar como dois aqui no começo, tá? Que no caso é o Lelouch e a Cici, do anime Code Geass. Cara, Tá. esse anime me marcou tanto, mas tanto, assim, que, tipo, o pessoal ficava falando, nossa, é tipo o Death Note, só que melhor porque o Lelouch é melhor. O pessoal falava pra mim. E me marcou tanto, mas tanto, que eu falei, nem vou ver Death Note, tá ligado? E, assim, a personalidade do Lelouch, cara, é aquele personagem, tipo, que hoje em dia eu acho que muita gente torce o nariz. Que é aquele personagem que é o anti-herói, que ele sabe tudo, ele planeja tudo com antecedência, e ele é super... com cara de vilão, porque ele ri que nem vilão, ele fala coisas de vilão, ele tem atitudes extremamente FDP, mas você ama ele. Sim. Ele é muito legal. Porque Mas você ele é um vilão, torce. né? Ele é basicamente vilão, cara, porque a ideia da história é que o pai dele é mais vilão que ele. Ele, tipo, é uma potência global, um imperador do mundo que domina tudo. E o Lelouch, ele é o filho exilado, que todo mundo pensa que tá morto, e agora ele quer destruir o império do pai. E você pensa, ele já, tipo, no começo você pensa que ele é só um estudante normal, mas você descobre que ele já tinha todo esse plano de cabeça, mas algo adianta o plano dele. Que ele conhecia a Cici, que é a personagem que eles chamam de bruxa, né? Mas ela é um personagem que tem o guias, que são pessoas imortais, que conseguem passar habilidades pra outras pessoas. Sim. E a personagem da Cici é super, tipo, sedutora, tudo mais, assim. Ela sempre tem segundas intenções, mas ela se dá muito bem com o Lelouch, e os dois são meio que os protagonistas e vilões da trama ao mesmo tempo. Então, por mais que tipo, eles estão desafiando uma potência global negativa, eles também estão fazendo merda. É, exatamente. Eles Tá. matam personagens que às vezes você gosta, eles fazem algumas besteiras, tipo, o Lelouch vê que fez uma vez, tipo, ele mata a irmã dele uma hora, sabe? Aham. Ele faz umas paradas e você fala, mano... E é legal que o poder dele é super interessante, me marcou muito o poder. Porque o jeito que ele vai subindo usando esse poder é muito inteligente. Que ele tem o guias dele, que a Cici dá pra ele, é basicamente o poder dele olhar no seu olho, ele dá um comando absoluto e você tem que cumprir esse comando. Mas ele só pode dar um comando pra cada pessoa. Tá. Mas, tipo assim, se você... Tipo, ele não pode dar. Calma aí, tipo, ele deu um comando pra você e acabou. Não pode mais dar nenhum comando pra você na exatamente. vida. Sempre é só pra um comando. Mas se eu olhar pro Cauã, por exemplo, e falar, morra, aí o Cauã vai pegar uma arma e se matar. E se eu falar, me obedeça pra sempre? O pessoal vai obedecer ele pra sempre. Sério? É fácil, Caraca. né? É fácil. É fácil burlar. É basicamente isso. Então é super legal o personagem. É um personagem que visualmente é a Clamp, que faz os designs de Code Geass. Todo design é maravilhoso e me marca muito. Eu desenhava muito na época no final do colégio, ali no início da faculdade, o Lelouch e a Cici. Eu amo os dois, assim, adoro eles. É um casal, inclusive, que eu citaria se fosse o episódio de Dia dos Namorados. Que é um casal problemático, mas que eu shippo, eu gosto dos dois Entendi. juntos. Legal. Porque os dois são malucos, então funciona. Coringa Arlequina. Indo pro terceiro personagem, seria a Violet Evergarden. De Ah, que Violet legal, Evergarden. que legal. É uma personagem que eu acho super interessante, porque ao mesmo tempo que ela é super doce, ela é super linda, assim, tudo mais, ela tem todo aquele passado da criança soldado, que é um tropo, né, clássico. Então eu acho super pesado e ao mesmo tempo é muito bom, assim, a personagem tem um desenvolvimento muito legal, que embora eu acho que o último filme joga no lixo, tá? Sério, eu não vi o filme. Que basicamente é a questão do luto, né? Que eu acho super incrível, porque a mensagem toda que o anime passou e a personagem passa é a questão do luto, e foi numa época que eu tinha acabado de perder meu padrinho quando eu vi o anime, então me marcou muito. É uma personagem que, por ela ser muito parecida também com a Artória de Fate, eu acabo tendo uma simpatia muito grande Pera, com a ela, própria assim. Violet, ela é A parecida? Violet é muito igual a Artória de Fate. Ah, não tem uns sabia. memes da comunidade Fate, coloca as duas, tipo... a Artória falando, eu não sou a Violet Evergarden, tipo, ela zoando, assim. Sim. Então é isso. Outro personagem aqui, o quarto, o penúltimo, né? Seria o Simon, do anime Gurren Lagann. É um anime que me marcou muito como um todo, mas eu vou citar só o Simon, porque ele é o protagonista. E eu gosto muito da ideia de, no começo, parecer que o Kamina, o protagonista, até que, spoiler, o Kamina morre. E o Caraca. Simon era o protagonista o tempo todo. Nossa. E ele tem que superar a depressão dele e tudo mais. E ele vira outro personagem quando ele supera, assim. Ele vira o protagonista mesmo do anime. O protagonista Shonen elevado à 10ª potência. E assim, nenhum outro protagonista me fez ver uma pessoa comum derrotar um deus do tamanho de uma galáxia. Só o Simon. Caraca. Então é isso. Nossa. No mecha. No Não é, cara, não precisa, detalhe. tudo que o João gosta. E o último personagem que eu vou citar aqui, eu não pensei nele muito bem, cara. Peraí. Eu vou citar... Vai de coração, né, mano? Vai de coração aqui, tem que ser de coração.
Deixa eu pensar. Vai, Vou ok, falar- João. Tem tic-tac, Vamos lá, tic-tac. vou falar do Asa Noturna, Dick Grayson. já Ah, falei. perfeito, Eu gosto boa, dele. boa. Eu falei que não citar super-heróis, mas é um personagem que Ele marca tava na minha muito lista, e tá? eu amo ele. Assim, eu já falei mais do Muito bom. Asa Noturna, a gente pode fazer um episódio sobre personagens da Sim. DC e heróis que a gente gosta, mas ele é perfeito. Eu amo Asa Noturna e Verdade, Dick Grayson. concordo. Justo. Vamos lá, Arthur. Tá, o meu vai ser, mano, a maioria vai ser de coração porque eu vim totalmente despreparado. Hoje eu vim só sabendo o tema e é isso, vou falar o que vier. Mas eu vou começar falando de uma personagem que eu gosto muito, que é uma personagem de Steven Universo. Já Peridote. destacando. Peridote. Ah, sabia. A queridona, minha personagem favorita de Steven Universo. Não porque eu acho que ela é a melhor personagem, mas eu gosto muito dela. Tipo, eu acho ela. Eu entendo. Eu gosto do visual dela, eu gosto acho da que Lápis. ela é, tipo, muito carismática. A dinâmica com a Lápis é muito bonita, né? Por mais que eu acho que poderia ter sido melhor explorada, né? Aham. Mas, sabe, ela ser esse alienígena que vem pra Terra e ela tinha esse objetivo de conquistar e ela vai começando a se... Ela começa, acho que, criar a humanidade quando ela fica viciada em uma série, né? Sim. Caraca. Ela- nossa. É uma novela. Ela fica viciada numa novela e aí que ela Caraca. começa a criar a Que da humanidade. hora. Que ela fica morando num celeiro sozinha. e aí Depois ela... com a Lápis. Depois com a Lápis. Mas, tipo, ela é totalmente noiada, ela é totalmente paranoica e ela não consegue lidar muito bem com as coisas. A Peridote é incrível. Sim, eu adoro ela, eu acho ela uma personagem muito carismática, eu gosto muito dela. Outro personagem que eu vou falar que eu já citei recentemente no episódio de Crime, que vai ser o Walter White. Walter Boa. White. Eu gosto muito dele, tipo, Bom que você já fez um link com o personagem que a gente falou bastante já. Pois então é, dá pra então assim, resumir, gente, pô. assistam o Muito episódio de inteligente. Crime. Mas eu gosto dele porque eu acho que é revendo do a série... mal, Que ele é do mal, é meio chique. Mas é porque, vendo a série, eu vi um lado muito mais humano nele, sabe? Sim. Sobre você, sobre propósito, sobre você se sentir especial, sobre você querer que sua vida tenha valido alguma coisa. E eu acho que o Walter White, ele carrega muitos desses elementos. E é meio que a frustração, né? Acho que tudo que ele faz é essa frustração elevada. Agora, outra personagem que eu vou citar é a Luz, de Casa Coruja. Oh, boa. Porque é uma... Eu coloquei... tô vendo aqui no meu TV Time, né? Que é onde eu marco as séries que eu vejo. E eu coloquei como uma das minhas séries favoritas, a Casa Coruja, porque, de fato, me marcou muito. É uma das últimas animações que eu lembro de ouvir, de ter visto completamente, e eu maratonei, assim, devorei a Casa Coruja. E eu acho a Luz uma personagem extremamente meiga, sabe? Eu não consigo ver nenhuma coisa que me incomoda nela, ou, tipo, uma falha de personagem que eu fico, tipo, meu... Por que ela tá fazendo isso e tal? Sim. Sabe? Ela tá numa terra distante, ela sente falta da família, mas ela tá criando laços, ela tá vivendo, tipo, a vida dos sonhos dela, mas ao mesmo tempo ela tá sozinha, sabe? Então eu acho isso muito, muito legal. E agora, deixa eu pensar aqui. Nossa, osso. Ah, vai. Vamos, Tá, Tempo na eu tela. faço uma- eu Tic-tac, fa- eu não vou citar um personagem específico, mas é uma galeria que seria os personagens de Undertale, Ah, sabe? justo, Eu acho que já que é um jogo muito inspirado em JRPG, acho que pega elementos que eu Sim. gosto muito. E aí você tem, tipo, Sans, Undyne, todo mundo ali é muito legal. E pra finalizar, eu vou falar de também um outro jogo que eu gosto muito dos personagens, e, tipo, junto com The Last of Us Part 2, o jogo que mais me fez chorar na vida, que foi The Last Guardian, o Túrico e o menino. Legal. Que são dois. Tipo, os dois não falam nada que você entende. Você não entende nada que eles falam. São, tipo, uma criatura, pássaro, gato, voadora. Sim. E um menino que estão tentando passar por um mundo, tipo, uma ruína, com coisas que você não entende, mas você vai vendo o laço deles crescendo e o quanto que eles se importam um com o outro. E aí eu acho que é lindo isso, é um jogo extremamente emocionante. Recomendo demais pra quem tem um PlayStation, não deve estar muito caro. Eu preciso de jogar. E eu acho que tá na Plus Extra, né, pra quem assina. Mas de qualquer forma, se você quiser comprar, não vai estar caro. Mas é uma jornada incrível, eu acho muito doce. E é isso. Essas são Foi! minhas recomendações. Finalizamos. Conseguimos. Finalizamos. Finalizamos aí um episódio Personagem. personagem, né? personagem. Criamos A aqui. garagem é um personagem. A garagem, né? Deixa nos comentários é qual é o seu personagem favorito da garagem. Mas é isso, galera. Finalmente finalizamos no improviso, aos trancos e barrancos, mas Sim. deu certo. Sim. E é isso então, né? Eu sou o João Vitor JV. Eu sou o Cauã. E eu sou o Arthur Alves. E é isso. Então é isso, pessoal. Falou. A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprilli. Produção: Fátima Farhat, Bianca Heck e Tiago Watanabe. Criação, produção e direção: Fábio Sgroy. Meu personagem
personagem favorito é a Mari da A Mari da garagem? Não, eu prefiro É a o Mari do... Babs, é o Babs. Não, É o Babs, é o Babs. Não, eu prefiro a Mari do meu RPG, não a nossa Mari aqui, tá? Não, nossa, o cara apanhalou, mano. Apanhalando pelas costas. Sim. Filho é Por filho, né, traída. mano?